Olha que linda quinta-feira que a gente consiga estar juntos a partir dessa hora, 2 horas da tarde, hora oficial de Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 30 de julho de 2026. Meu nome é Gustavo Segre e estamos aqui em mais uma edição de Faroeste Brasileira, tudo pronto para decolar. Estamos com mais energia que o foguete de Elon Musk hoje. E temos convidados, como sempre, muito importantes para o dia a dia do Brasil. Vou começar primeiro pelo jornalista e empresário, biógrafo, Thiago Parigiani. Seja muito bem-vindo. Muito bem, mais uma vez aqui, semana sim, semana não. Eu tô ficando mal acostumado aqui nesse boteco do Faroeste aqui. Vamos sacudir. Tá faltando... Você volta porque você paga a conta do salão. É isso. Da outra vez ele falou, não tem muita gente para chamar, então tá tudo certo. Agora é porque eu pago a conta do salão. E hoje tem surpresa, hein, Segredo? Daqui a pouco surpresa aí para você. Daqui a pouco tem surpresa. E também com o privilégio de ter sociólogo, cientista político, ex-árbitro de futebol, um cara fora da curva, comentarista do Esporte Sem Firula. Nós tiramos ele uns minutinhos antes de terminar o programa para que ele venha aqui no Faroeste Brasileira a dar os seus palpites sobre a questão política e econômica do Brasil. Estou me referindo a um querido amigo, Alfredo Lovelin. Segredo, boa tarde a todos. É um prazer mais uma vez fazer parte dessa mesa. São dois assuntos bem complicados, né? Futebol e política, mas vamos tocando. Vamos tocar. Só falta religião e aí ferrou de vez. Aí não dá. Aí é melhor perder um parente do que ficar comentando os três. Você sabe que quando eu há 36 anos tenho uma empresa que traz empresas de fora para aqui, a grande maioria argentinas. E aí escrevi até um livro que chamava Brasil, entre no jogo sem pisar na bola, que em castelhano é coloque um pé sem meter la pata. Síria. E aí explicamos sempre que para você ingressar no Brasil tem 3 coisas que numa reunião de negócios você não pode falar. É religião, é política e é a questão do esporte. Então essas 3 não fala, porque de repente você fala, mas eu sou evangélico, e a pessoa fala, não, eu sou ateu, sei lá, não sei. Então melhor evitar esse tipo de conversas, mas aqui podemos falar de tudo. Obrigado pelo convite. Imagina, obrigado você por aceitar. Ele que sabe de tudo, da economia. Quando a gente conversa com Luiz Arthur Nogueira e mandamos áudios de 5 minutos, 3 minutos, a gente discute um monte de coisas. É uma pessoa muito de bom coração, uma pessoa que tem um conteúdo fantástico. Ele fala pouco, mas quando fala, coloca aí no alvo. E estou me referindo a Luiz Arthur Nogueira. Boa tarde, Segre, boa tarde a todos. Segre, o único que não me manda áudio é o ministro da Fazenda. Que se mandasse eu daria umas boas orientações, que está meio perdido, aí a economia está meio em frangalhos. No mercado de câmbio, hoje os investidores estão repercutindo a decisão de ontem do Fed, o Banco Central Americano, que manteve os juros, ou seja, não sinalizou que vai aumentar, o que era até uma expectativa do mercado. Com isso, o dólar está caindo no mundo inteiro, aqui no Brasil também, moeda americana vendida a R$ 5,07. Não tem muita diferença do ontem, é 4 centavos, 3 centavos, mais ou menos. É bastante até, né? É bastante. Para um dia é bastante. E para completar a mesa, o moço do Faroeste Brasileiro. Só falta vir de saia, João. Você ia ficar legalzinho de vestido com barba. Podemos pedir um cabelo. Estilo escocês, é isso? Para a Bianca e a gente vê. Não, mas não precisamos disso. É piada, é piada. Estou me referindo a João Belucci. Olá, Segre, é um privilégio estar mais uma vez aqui. E como você disse, a gente não discute futebol, essas coisas, até porque estamos numa mesa que só tem palmeirenses. Então tá todo mundo bem aqui. Eu não sou palmeirense. Você é palmeirense? Não. Ele é de São Paulo. O Luiz Arthur é São Paulo. Aí pegou qual? Aqui é Corinthians. Corinthians? Aqui é Corinthians. E aí? Você quer perguntar pro árbitro? Não pode. Isso não foi armado para descobrir o seu. Eu falo porque eu sou ex-árbitro, eu sou palmeirense. Palmeirense. Você também é palmeirense? Aí temos um corintiano. Não, o Maurício é corintiano. E hoje temos aqui nos estúdios um ex-aluno da Universidade Paulista, Cristiano Mourão. Seja muito bem-vindo para acompanhar o nosso programa. Se você quer assistir o programa, manda alguma mensagem aí no meu celular da produção, no meu Instagram, que a gente tenta para que você possa vir e acompanhar o programa de perto. Antes de começar com a pauta, vamos à surpresa que falou Thiago e, além do mais, agradecer
a Bernardo Ambrosio, que ele muito gentilmente me mandou um livro que João tinha me recomendado, se chama Narcocultura, o Brasil sobre o Império do Crime, e tem um prefácio de Rogério Greco, a apresentação de William Douglas, e Bernardo muito gentilmente me mandou uma foto que tiramos juntos quando em alguma manifestação da Avenida Paulista. Então, Bernardo, muito obrigado pelo livro, leremos com calma e atenção, assim que termine de ler um monte, inclusive o que me mandou o Thiago, que ainda não terminei de ler. E falando nele, o Thiago fez a biografia de Vanderlei Silva, pentacampeão do mundo em MMA. Uma história, sinceramente, maravilhosa. E qual é a surpresa que o Thiago falou? Eu não vou te contar, vou te mostrar. Roda aí. Daí, Gustavo Segre, Vanderlei Silva, sou o meu biógrafo, Thiago, levou a minha biografia para você. Espero que você goste. Parabéns pelo programa, realmente você está mandando muito bem. Continue, força e vamos ajudar aí a fazer um Brasil melhor. Fica com Deus, meu irmão. Olha que lindo, eu vou guardar isso no coração. Thiago, muito obrigado, cara. Eu tenho uma admiração incrível. Vanderlei é fogo, né? Por não falar foda. Ah, eu falei foda. Já, pronto. Paramos a agenda dele em Dubai para fazer esse vídeo aí. Ele é telespectador do programa, deve estar assistindo a gente. Bom que a internet chega bem aí em Dubai, né? Não precisa de canal de TV. E é mais do que merecida aí a presença do Vanderlei num programa de tão alto calibre como o Faroeste Brasileiro. E aí aproveito e te pergunto, e a minha biografia, como que está? Ah, está em andamento, né? Fizemos a entrevista aí com o Segre pai. Que figuraça, está explicado por que esse cara é diferenciado desse jeito. E agora a gente vai partir para conversar com o irmão, a mãe também já falamos. E aí chega na professora da primeira série, logo vocês vão saber a história inteirinha, sem censura de Gustavo Segre, hein? Mas vamos contar tudo? Vai ter que contar tudo. Até aquele episódio lá tem ou não? Tem. Vamos colocar vai ter aquele lá. Um capítulo que diga sobre sigilo? Em páginas pretas escrito em branco. Ou seja, quando a gente vai ler isso, ele tem que assinar o documento de confidencialidade. É isso aí. Entendi. Tá bom. Então tá. Vamos à enquete de hoje. O convite para o cafezinho entre Alexandre Moraes e Lula nos leva a pensar. Primeira opção, é para jogar conversa fora, tipo, não tenho nada para fazer, vamos tomar um cafezinho. 2, estão alinhando estratégias contra o bolsonarismo. 3, Moraes quer agradecer pela ajuda no pagamento da defesa de Moraes nos Estados Unidos. Ou falaram por falar e não vão tomar o café coisa nenhuma. Eu sinceramente não sei se já tomaram café, se não tomaram um café. Se algum aqui da bancada ou da nossa audiência sabe, por favor que nos conte se sabe se tomaram um café ou não tomaram um café. Então, repetindo, o convite para o cafezinho entre Alexandre de Moraes e Lula nos leva a pensar. Primeira opção, é para jogar conversa fora, vamos falar de Corinthians, os dois são corintianos, por exemplo. 2, estão alinhando estratégias contra o bolsonarismo. 3, Moraes quer agradecer pela defesa, paga pela AGU nos Estados Unidos. Ou 4, falaram por falar, mas não vão se encontrar. Eu já vou colocando o link na 2, que tem 94% até agora, e logicamente, não seria de outra forma. Vamos aos destaques do dia de hoje. Polícia Federal aciona a Advocacia Geral da União para tentar reverter decisão do ministro André Mendonça, que ampliou o controle do STF sobre a investigação das fraudes do INSS. Confesso que estou ansioso por ouvir os comentários daqui da bancada, porque não tem nem pé nem cabeça isso. Lula convida Alexandre de Moraes para um cafezinho no Palácio do Planalto. E 3, ainda hoje, Edson Fachin, presidente da Corte Suprema, prepara novas regras para evitar conflitos de interesses entre os magistrados. Fachin, agora, depois do contrato de 129 milhões, depois do Taiaiá, só agora que vão fazer isso? Tá, mas vai ser investigado, espero, né? Enfim, vamos começar com a pauta, agradecendo a todo mundo que está nos acompanhando aqui no chat. Lembre que sempre que é possível a gente lê. O Jomar Conelero disse: biografia do Segre Ávida passando em preto e branco sem censura. É isso aí, sem censura, nada de censura. E boa tarde para todo mundo em São Leopoldo, Rio Grande do Sul, os Niomen. Eduardo Gomes, boa tarde a todos aqueles que nos mandam mensagem. A Polícia Federal acionou a Advocacia Geral da União, a AGU,
para contestar medidas impostas pelo ministro do STF, André Mendonça, que aumentaram o controle sobre a investigação das fraudes do INSS, a qual envolve o Lulinha, filho do presidente Lula. Mendonça determinou que todos os atos da apuração sejam imediatamente juntados ao processo em seu gabinete e que qualquer afastamento de policiais da equipe seja comunicado previamente. A Polícia Federal classifica as medidas como intromissão e violação das suas competências, vendo-as como sinal de desconfiança por parte do ministro. É óbvio. A instituição argumenta que o ministro deveria formalizar qualquer suspeita de irregularidade. O caso considerado sensível investiga se Lulinha seria sócio oculto de um lobista apontado como operador central do esquema. A ação da PF, na AGU, representa uma escala na tensão entre Mendonça e a Polícia Federal, já que o ministro havia anteriormente cobrado celeridade nas investigações e questionado trocas na coordenação do caso. Eu tenho boa memória e eu lembro quando Toffoli deu uma instrução de que em 24 horas tinham que fazer um monte de coisas, de busca e apreensão, que não dava tempo de fazer, e a Polícia Federal fez um comentário como dizendo, não dá tempo, mas ficou quietinho. Devemos lembrar que o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, ele é amigo do Lula. E se a Polícia Federal está investigando Lulinha, é muito mais que possível que a Polícia Federal conte para André Rodrigues e o André Rodrigues conte para Lula. Agora, a pergunta é, por que essas pessoas, porque quando a gente fala de Polícia Federal é instituição e está errado generalizar, porque essas pessoas que hoje estão questionando, não questionam, por exemplo, o inquérito do fim do mundo, desde 2019? Por que não questionaram quando tem que fazer uma busca e apreensão na casa de uma pessoa que tem 75 anos e que foi acusada de golpe por ter uma Bíblia na mão? Por que não reclamaram também quando tive aquele episódio no aeroporto da Itália e foram para o interior de São Paulo a fazer busca e apreensão num casal que se desconectou com o ministro Alexandre de Moraes e que até agora as imagens de Itália não apareceram. Até agora não apareceram. Então teria que ser um pouco mais equitativo, mas eu gostaria de ouvir a meu amigo Luiz Arthur Nogueira. Segré, acho que você foi ao ponto. A Polícia Federal é um órgão de Estado. Nesse caso, a notícia deveria ser a Polícia Federal do André Rodrigues acionou, né? Porque ele, de fato, comanda uma área da Polícia Federal que é de esquerda, que apoia o Lula, que tem ideologia e que esqueceu que está lá para ajudar o Brasil, não ajudar o governo Lula. Esse é o grande erro. Órgão de Estado não deveria ter interferência política. Por isso que é um erro o Lula colocar um amigo dele como diretor da Polícia Federal. Porque esse cara não tem isenção nenhuma. Então, André Mendonça está correto, ele como ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele percebe que a Polícia Federal do André Rodrigues não está exercendo o seu papel como deveria exercer, cabe a ele como ministro, sim, intervir, dar as ordens e recolocar essa ala da Polícia Federal nos trilhos. Caso contrário, Segré, a impunidade, principalmente aquela que envolve aliados do Lula, essa impunidade será eterna aqui no Brasil. Alfredo está de acordo com a Polícia Federal se manifestar desse jeito? Lógico que não, o Arthur foi perfeito, né? Não é só a Polícia Federal. Hoje, uma grande parte das instituições brasileiras, elas são aparelhadas politicamente. Então, a Constituição, a gente está vendo deixar de lado no STF. O STF, eu lembro da minha infância e adolescência, quando a gente não sabia o nome dos ministros, porque não havia uma participação ativa dentro da política nacional. Hoje não. Hoje todos os ministros têm posições políticas, a gente pode concordar com alguns e discordar de outros, sim, mas se a defesa fosse a Constituição brasileira, a gente teria só que agradecer, né? Mas não é o caso. Por isso que eu estou tão preocupado com as pesquisas aqui em São Paulo em relação ao Senado, por exemplo. Porque nós precisamos ter senadores que realmente estejam lá defendendo o Brasil, né? Cobrando o que tem que ser cobrado e não defender interesses próprios. Mas você sabe, esse foi um ponto interessante, porque nós hoje vemos, na esquerda não tem 3 candidatos ao Senado em nenhum estado da federação. Mas tem 3 ou mais candidatos ao Senado da direita ou sabor direita em vários estados. São Paulo é um deles. A mim, que me desculpe, eu admiro o Ricardo Salles, gosto dele. Meu amigo pessoal. Gosto dele, gosto muito dele. Admiro muito
o Derrite. Também meu amigo. Não conheço o André do Prado, não conheço, então não tenho como falar que admiro ou não gosto dele, não conheço ele, então não posso abrir juízo de valor. Mas eu juntaria os três e dizer, meninos, vamos resolver essa parada. Quem é o que está hoje mais para trás nas pesquisas? Ok, esse vai para deputado. Inclusive, até para uma questão no Novo, que o Ricardo Salles é do Novo, seria muito melhor ele disputar o deputado, porque aí carrega os votos para a cláusula de barreira. No Senado, não. Mas é como uma sensação de que, cara, em Paraná também. Adoro Cristina Grêmio, mas se ela não tiver possibilidades de entrar, vai para deputada, que foi o que fez Chiquinho, inclusive. Ele saiu da carreira de Senado e optou por ir para deputado. Gostaria da tua opinião sobre isso, já que você mencionou. Eu acho que tanto no Executivo quanto no Legislativo, a vaidade pode custar muito caro para a direita. A direita brasileira, nós nunca tivemos com tanta chance de tirar o Lula do poder. Agora, se começar com vaidade, vai acontecer isso. Se acontecer vaidade em relação, que você bem lembrou, ao Senado, nós vamos ter a chance de colocar aqui. E eu não estou falando porque não são de São Paulo. Não é essa a questão, acho que a mínima importância é se elas são de São Paulo ou se não são. Mas o que fizeram enquanto políticas. Tanto a Marina, tá, quanto até porque traiu, de uma certa forma, não, mas traiu literalmente a direita brasileira. Então aqui, eu concordo 100% com você. Derrite, Salles, do Prado, vamos chegar, vamos conversar, o Prado, vamos ver quem é que está pior. Você abre mão dessa candidatura, porque eu sei que, por exemplo, até pelo contato que eu tenho com o Ricardo, com o Salles, que até há pouco tempo havia a possibilidade de sim, manter a sua candidatura para deputado federal. Uma segunda reeleição, que seria natural. Sim, claro. Agora, se a gente continuar, Segre e amigos, com essa vaidade na direita, tá? Do meu projeto pessoal, que nós criticamos que a esquerda faz isso em cima do Brasil, nós estamos fazendo a mesma coisa, nós vamos ter problemas aqui seríssimos. Mas isso é a administração do ego, né? Nada que uma boa terapia não resolva. Sim. Mas precisamos desse desprendimento do ego para conseguir o objetivo final. Tiago. Você quer que eu comente a parte política ou a questão que você quiser. Do Mendonça? A que você quiser. Eu acompanhei o Salles como é que chama lá? Na convenção, né? Do Novo. E ele está muito motivado. Acho difícil ele recuar, né? Mas o que a gente vai ver, tem até a pauta aqui, né? Para a gente debater essa parte aí, é que São Paulo vota muito mal, cara, né? Aí, pensando alto aqui, eu penso, como tem sovaco roxo aqui nessa cidade. Mas eu não vou falar isso aqui ao vivo. Então, pode falar, aqui já falou. Vai dar problema. Já falou. Eu acho que já falou. Eu ouvi, você ouviu, eu ouvi. A nossa audiência ouviu, o Tiago já falou. Agora, falando sério em relação... não que eu não esteja falando sério em relação ao sovaco roxo, mas falando sério em relação ao Mendonça, fica muito nítido, e vocês trouxeram a resposta que eu trouxe aqui para a minha questão. A existência de duas polícias federais, nesse caso do careca do INSS e do Lulinha, que é o Antônio Carlos Camilo Antunes, a Roberta Luxinger também, como ponte dos dois. Primeiro, uma polícia federal que desencadeia a operação sem desconto, que é onde apuram as fraudes contra os aposentados. Depois tem uma outra fraude bomba aqui que eu posso mencionar, se a gente tiver espaço, que ninguém está falando. O aposentado continua sendo roubado, tá? E aí essa polícia deflagra, e outra polícia federal, que é justamente essa troca da diretoria pelo Andrei Rodrigues, que tenta brecar todo o avanço da investigação que ficou a cargo do ministro André Mendonça, que é a salvação do Supremo, na minha opinião. O sonho da base governista, e ficou nítido na CPMI do INSS, é abafar tudo isso, não tem vínculo com o careca, não tem mensalinho de 300 mil, não tem nada. Muito simples, gente, acaba com isso. O Brasil não é o país da transparência, da democracia? Abre o sigilo bancário do Lulinha, como foi pedido na CPMI, abre o sigilo bancário da Roberta Luxinger e abre, já deve ter aberto, do Antônio Carlos Camilo Antunes. Porque não foi, obviamente, o dinheiro do careca para a conta do Lulinha. Supostamente teria passado pela conta de quem apresentou os dois, que é, que nem fala o Harry Potter, você sabe quem. Não vou falar o nome dela de novo aqui, já falei. Então é muito complicado, esse país aqui tem que ser estudado, a NASA tem que vir para cá, porque não dá para entender, e o André Mendonça fica naquela. O que eu ganho batendo de frente com tudo isso? Eu ganho o povo comigo? Tá, mas até onde o povo pode ajudar também? Até onde o povo ajudou o Jair Messias Bolsonaro a não ser preso e está preso hoje? Então é muito complicado para um juiz do Supremo
dar sequência numa coisa que não tem um apelo popular. Por isso que lá no meu canal eu convoco aposentados diariamente e falo, olha, quando eu trago isso daqui, vocês não dão atenção. Se eu falar, ó, tem grana para receber lá no INSS, eles acreditam em revisão da vida toda, essas coisas. Vocês têm que ficar em cima, gente. E a gente tem que dar força para os ministros que defendem a causa. E o André Mendonça é um deles. Antes de passar para o João, vou ler uma mensagem. Ana Lua Estrela Sol. Boa tarde, assim que eu gosto do Faroeste Brasileira. Só rapazes bonitos e inteligentes. Abraço a todos da Ana Lua, de Ilha Comprida, São Paulo. Então, um abraço para a Ana Lua. João, você está no lugar da musa, você é o nosso muso, então fale. Eu como musa em exercício, né? Musa interina. Boa. Mas você sabe, Segre, que a gente vive uma crise institucional tão grande que os atores políticos não fazem o papel para o qual a Constituição previu, né? Preveja que eles façam. Exemplo, a Polícia Federal. Como o Thiago bem falou, a gente tem abertamente grupos dentro da Polícia Federal. Então, o que a gente observa é que, em grande verdade, o Alexandre de Moraes fez o que fez e faz o que faz porque existe uma meia dúzia ali de agentes da Polícia Federal e delegados dispostos a cumprir as ordens que ele dá, independente da legalidade delas ou não. Então, ele fez o que fez nesse sentido. E agora o André Mendonça, tudo indica que ele está com um grupo do bem, vamos colocar assim, da Polícia Federal, e teria o outro grupo do mal, que seria, em teoria, né, tendo o André Rodrigues, superintendente lá, o dirigente da PF, como líder. Então, o que a gente espera é que as investigações avancem, de fato, avancem até o Lulinha, porque quem investiga é a Polícia Federal. O André Mendonça, ele é simplesmente o relator do caso, ele vai julgar o caso e pode, eventualmente, pedir diligências, mas competiria a PF fazer todo esse trabalho. E o que a gente observa é uma blindagem institucional enorme para esse personagem Lulinha, que a gente já cansou de falar várias vezes. Ele saiu lá do zoológico, uma carreira meteórica, do nosso Ronaldinho dos negócios, né? Ele é muito habilidoso em negociações, né? Muito habilidoso em jogar a bosta do elefante para o lixo. Não, e acabou treinando para assinar contratos, né? Que o gesto é parecido, não sei, porque ele cresceu muito empresarialmente, né? Então a gente sempre questiona de onde veio esse tal personagem Lulinha, mas o que a gente quer é que o Brasil seja um só, né? Não tenha dois Brasis, né? Um Brasil para o Moraes, Lula, André Rodrigues, Lulinha, e outro Brasil para as pessoas comuns, né? Que aí é o peso da lei, o peso da jurisprudência, das instituições, e para esses nada se aplica, né? Como que a gente pode levar a sério um Supremo Tribunal Federal discutindo o contrato do Alexandre de Moraes? Levar a sério o Supremo Tribunal Federal, onde as investigações da outra questão master, enfim, estava com o Toffoli, aí todos os ministros se reúnem, assinam, ó, não, vamos assinar uma notinha aqui, que a gente vai falar que estava certo o Toffoli, mas agora não está mais certo a partir de amanhã, então vai para o André Rodrigues, para o André Mendonça. Então, como que a gente vai levar a sério as instituições desse jeito, né? O Brasil precisa querer ser sério, né? E está demorando, Segre. Bom, Jomar Conelheiro disse: Uhul, já posso pedir música. 3 vezes leram meus comentários. Acompanho todos os dias e ostentar em particular Faroeste. Deve ter algum erro aí, ostentar não sei o que é. Ou ele está ostentando ou você está ostentando. Eu não, só posso ostentar felicidade. Aí eu posso ostentar, mas o resto não. E então, Jomar, você pode pedir música sim, pode mandar qual é a música que você quer. Se eu souber, eu canto desde que chegamos a 6.000 likes. Se chegamos a 6.000 likes, eu canto. Jaqueline Jaque, que sempre nos acompanha, disse: como assim? Eu também quero. Tá, Jaqueline, você ganhou a outra vez, você não mandou a música. Mas se você quiser mandar, a gente fica atento e se chegamos a 6.000, canto as 2 músicas. Se não, canto uma hoje e outra amanhã. Não vai ser, ninguém fica para trás no Faroeste Brasileira. A Embaixada dos Estados Unidos informou às autoridades brasileiras que os funcionários Riley Barnes e Samuel Samson pretendiam se reunir com o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro. O governo brasileiro negou os vistos dos dois e cancelou a viagem. Segundo integrantes do governo, os funcionários do Departamento de Estado dos Estados Unidos
comunicaram a intenção de encontrar o candidato do PL. O Itamaraty negou os vistos de Riley Barnes e Samuel Samson na última sexta-feira. Os dois diplomatas atuam no Escritório de Democracia, Direitos Humanos e Trabalho dos Estados Unidos. Eles justificaram a viagem com o objetivo de discutir liberdade de expressão no contexto das eleições. Tiago, começo contigo. Isso acontece porque os americanos, eles são regrados por a lei. Porque eu tenho certeza que a grande maioria, ou uma parte expressiva, vou ser cuidadoso com as minhas falas, uma parte expressiva de quem viaja para os Estados Unidos não diz exatamente para que vai. Exato. Aí eles disseram, não, estamos indo porque vamos nos reunir. Qual é o problema? Exato. Qual é o impedimento de que alguém, pode ser da China também, da China podem vir a entrevistar a quem quisesse, da Rússia, pode. Se não há um impedimento, por que negar o visto? Isso pode ser mais um conflito entre Estados Unidos e Brasil, ou seja, o Brasil está puxando da corda. Esse é o padrão de diplomacia, né, do Lula, e depois tudo que dá errado na relação Brasil e Estados Unidos ele atribui ao Bolsonaro, ao Eduardo, ao Paulo Figueiredo, a quem quer que seja. Só quem teve um visto negado, Segre, na vida, sabe o quanto isso dói. E normalmente o que a gente vê é o inverso, porque o que tem de brasileiro querendo ir embora daqui é absurdo. Então vai lá no consulado falar que vai fazer turismo e acaba ficando. Agora você negar um visto para 2 integrantes de uma comitiva americana para vir para cá, né, conversar com o Flávio Bolsonaro, isso aí só pode ser medo, né? Medo de interferência no processo eleitoral. Então qual que é o medo que vocês tinham, esquerda, quando a USAID lá atrás, em 2023, mandava, né, na esquerda mundial aí, foi criada para combater a então União Soviética e acabou aí favorecendo o crescimento da esquerda no mundo todo. São dados, ó, em 2023, aqui na América do Sul, a gente tinha Equador, Paraguai, Peru e Uruguai, de direita. Depois que cortou o financiamento para a USAID, a gente tem hoje Equador, Paraguai, Peru, Chile, Bolívia, Colômbia, Argentina e Paraguai, Uruguai. Foi para a esquerda. Então, isso aí não alimentou, talvez, o medo que eles têm de 2 integrantes, e como eles têm medo, né, da direita, do Bolsonaro. Eles estão implicando agora com um vídeo de IA do Bolsonaro, cheio de tique nervoso ali, para mostrar que realmente era uma IA. É absurdo. E aí nega o visto para 2 integrantes, e depois lá na frente vai choramingar, falando que ele é bonzinho, que ele recebe bem os outros aqui, e que tudo que dá errado na nossa economia é culpa do ex-presidente que está lá, preso, trancafiado, como é que é? Incomível e incomunicável agora também. Tá, incomunicável, né? Incomível, horrível e imbrochável. Imbrochável e incomunicável. É assim que se encontra hoje o Jair Messias Bolsonaro. Parabéns, Lula. Parabéns. Eu contei uma história aqui e vou repetir de novo, acho que Alfredo não estava, não sei se João estava também, o Luiz Arthur certamente sim, quando a minha filha Sabrina era pequena, criança. Veio ao Brasil de visita um casal que tinha uma filha também, mesma idade. A gente foi para Guarujá e pediram os meninos, eram todos crianças mesmo, batata frita. E aí cada um tinha o seu prato. Sofia, que era a filha do meu amigo Alejandro na época, ele olhava para a Sabrina, pegava a batata frita do prato dela e comia, mas olhando na cara dela, como dizendo, eu estou te desafiando. Desafio. E a Sabrina olhava para mim como dizendo, pai, está roubando a minha batata frita. E ela tinha batata frita. Aí de novo, pegou de novo, comeu, olhando nos olhos como dizendo, eu estou catando as tuas batatas fritas. E aí a Sabrina fala, pai... Eu falei, Sabrina, eu não vou te defender. Você tem que tomar alguma providência. Resolve aí. Aí ela pegou o prato e falou, você não vai pegar mais nenhuma batata frita desse prato. Ponto. E a Sofia não pegou. Será que os Estados Unidos em algum momento vai colocar esse ponto final, Luiz Arthur? Boa pergunta, Segre. Essa decisão do Itamaraty do Lula de não conceder o visto para os americanos, ela é uma atitude covarde, autoritária. Parte do pré-julgamento de que eles viriam aqui para interferir nas eleições. É um pré-julgamento que não sei de onde eles tiram. Agora, eu preciso informar a equipe do Lula que se os Estados Unidos quiserem, de fato, interferir na eleição no Brasil, eles não precisam estar aqui fisicamente. Vou dar só um exemplo. Existe um negócio que chama criptomoedas.
Se eles quiserem inundar campanhas de dinheiro aqui via bitcoins, por exemplo, eles fazem isso. Não precisa ter ninguém aqui no Brasil para acontecer isso. Então, é uma grande bobagem. Agora, seria mais honesto, pedir muito, né? Seria mais transparente do governo Lula se ele dissesse o seguinte, ó, nós não vamos conceder o visto a esses americanos porque o Trump tirou o visto do Alexandre de Moraes. Aí a gente entenderia. Então o problema é o Alexandre de Moraes? Então, seja transparente. Qual é a verdade por trás disso? Né? Quer criar outra crise diplomática com os Estados Unidos? Quem ganha com isso? Então, sinceramente, Segré, uma atitude covarde e autoritária. Eu acho, João, gostaria da tua opinião, que o Brasil está fazendo, tomando o mesmo exemplo, pegando batata frita, esperando a reação. Porque quando vier a reação, isso vai ser aproveitado pelo Lula para apontar a dissonância cognitiva militante que não entende nada, que os Estados Unidos, esse país imperialista, está vindo nos atrapalhar na nossa soberania. E lembro um caso de que ia ter um secretário de Estado americano que ia se encontrar com Bolsonaro e proibiram o visto também. Pois é, Segré, exatamente a questão da narrativa lulista, né? Tudo depende do sabor da narrativa. Primeiro, Lula vinha falando que as eleições brasileiras são as mais transparentes do mundo, né? Com a nossa sacrossanta e inquestionável urna eletrônica que está acima de todos nós. Então, agora ele mudou, agora é interferência. Agora ele falou que esses embaixadores, enfim, funcionários consulares, viriam para interferir. Ora, como se eles vão interferir se o nosso sistema eleitoral é absolutamente inviolável, inquestionável, é acima de todos nós? Então, como que eles iriam interferir? Diz o Lula que eles iriam interferir. Então, é mais uma narrativa. Ele mudou, ele faz os seus giros, muda o que é para argumentar, para a esquerda argumentar, e eles vão em frente. E como o Luiz Arthur mencionou, é uma questão de republiqueta mesmo, você negar o visto, né, o acesso a quem quer que seja, quando você alega ao mundo todo que o seu sistema eleitoral ele é absolutamente perfeito, inquestionável, em que pese as democracias liberais consolidadas jamais terem querido adotar esse sistema, né? Ainda mais, nem o Elon Musk, né? Ele está à altura dessa tecnologia, então ninguém quis. E todo mundo quer é transparência no sistema, só isso, mais transparência, como todos os países fazem, né? O Brasil, por ser uma falsa federação, é tudo centralizado em Brasília, quando deveria ser o oposto, né? Cada estado faz o seu e depois junta as contas, vide na eleição americana. Então, mais uma narrativa autoritária do Lula que ele vende como democracia. Ele tinha falado até essa semana, ou retrasada, eu não quero brigar com os Estados Unidos e com a China, mas como você bem colocou, ele está provocando a todo instante. A gente alguns gostariam que a solução dos Estados Unidos fosse a mesma com o Maduro. Lembra que o Maduro ficou provocando, dançando, e falou, então foi lá e tirou. Mas a gente espera que não, porque o Brasil é um país maior, né, com mais relevância, e que o Lula saia nas urnas, né? Que ele saia nas urnas se assim o povo decidir, Segré. Vamos torcer para isso. Alfredo? Eu estou muito atento à fala do João. Tem duas palavras que não combinam. Democracia e Brasil. O que nós temos hoje aqui é uma falsa democracia que só quando interessa, né, você canta pelos quatro cantos do mundo de uma democracia liberal, uma democracia para todos. E aí você tem uma atitude dessa. E o que me passa a ideia, nós vamos ter uma eleição aqui muito suja, né? Mas muito suja, talvez como nós nunca tenhamos aqui no Brasil visto anteriormente. Esse papel do Lula com os Estados Unidos, que é um papel que eu concordo com o Segré, estamos esticando a corda para ver até onde vai, mas a corda estoura. Essa corda, uma hora, ela vai arrebentar. E quando arrebenta essa corda, aí vai vir o quê? Que a esquerda tem melhor? O seu vitimismo. Sim, claro. Não é isso? Sim. Aí eu sou vítima de tudo, o mundo não gosta de mim. É Lip Hard, ó vida, ó azar, que tristeza. Que é isso que eu acho que realmente está acontecendo. O governo Lula está tentando fazer o máximo para uma reação americana mais forte, porque daí a culpa vai ser de quem? Do Flávio Bolsonaro, claro. Como o Zé do Eduardo que mora fora, o Eduardo que fez tudo, né? Como se o Eduardo fosse o cara que andasse dentro do carro do Trump diariamente. Né? Ele chegou, Trump, assina aqui. Exatamente. Sim, vai aí. Araci Brolo disse, eu fico para trás, Segré, você nunca lê minhas mensagens. Pronto. Já li, mas eu lembro ter lido de Araci Brolo já também. E olha essa aqui interessante. Carlos Gallinari disse, Segré, moro em Londres há mais de 20 anos e gostaria de saber por que o governo brasileiro transferiu o consulado para a Escócia. Para renovar o passaporte,
Agora se gasta mais de 500 libras. E eu acho que não é somente o passaporte, hein? Se você estiver registrado no padrão do Reino Unido, você pode votar. Mas teria que ir para a Escócia para votar. Estranho, né? Até porque, sabe, é mais fácil a esquerda permitir que vote presidiários, que maioritariamente votam pela esquerda, que pessoas que moram no exterior, porque predominantemente votam pela direita. Então, qualquer coisa, se não vê o que aconteceu em Peru, né? O Peru derreteu na esquerda, por causa de quem mora no exterior. Vamos agora a um rápido intervalo, mais um intervalozinho, estamos em 2.900 likes, eu acho que pode sair música hoje sim, viu? Vamos ver, 6.000 likes, Jaqueline Jacques vai mandar aí a sua música, e outra pessoa que não me lembro agora o nome também, e a gente vai ver o que cantamos hoje. Voltamos na sequência. Seja bem-vindo, bem-vinda de novo. Aqui é Adriano e a Aline disse: já eu sou assíduo e o Segre não lê meus comentários. Tem muito ciumento, parece, no chat hoje, hein? Então a gente vai ler todos os que pudermos. A Jaqueline Jacques já escolheu Por Uma Cabeça, a música que ela quer que cante. Eu posso cantar. Eu tenho outra versão, que é a paródia, né? Por Uma Careca. Está explodindo, quase 300 mil visualizações no Instagram, que foi uma paródia que fiz para o senhor que não tem cabelo e que caneteia para que as pessoas tenham menos liberdade. Viralizou nas redes sociais o momento em que o presidente Lula convidou o ministro Alexandre de Moraes para tomar um cafezinho ao fim de uma cerimônia no Palácio do Planalto. O encontro aconteceu após a sanção das leis voltadas à proteção das mulheres e chamou a atenção pela conversa reservada, que não foi nada reservada entre os dois. Tem que tomar cuidado quando tem microfone perto, político. Fala com o Recupero. O Recupero, eu lembro na época de uma entrevista, tinha o microfone ligado, não lembro o que ele falou e pá, saiu ejetado do governo. De Fernando Henrique Cardoso, me parece que ele estava. Acompanhe. E aí, Alfredo, vamos tomar um cafezinho? De sequer pagam um cafezinho, né? Nós pagamos o cafezinho deles. É vergonhoso, né? É uma vergonha a maneira como é feita. Mas então não posso chamar para tomar um café? Em algumas situações não pode. O teu cargo... daqui a pouco você vai querer o quê? Um julgamento, está sendo o cara sendo processado ali, o juiz fala, vamos tomar um cafezinho depois do julgamento, é isso? A gente vai normalizar esse tipo de coisa? Então o fato em si, ele só mostra, e aí a gente vai voltar a falar das eleições, como as eleições já estão contaminadas, tá? Com o STF dentro das eleições. Porque é claro que eu vou votar no número 2 aqui da nossa enquete sempre. Está na cara que é um café, ou é uma reunião, ou é um encontro para discutir o que vai ser feito contra a direita nas eleições. Então é muito óbvio isso. E o que me parece pior é que o Alexandre de Moraes, no começo, quando começou esse processo de defesa do governo Lula, era um pouco mais contido. Ele passa uma impressão que o pudor já foi para o espaço faz tempo. Mas, depois de 129 milhões no contrato que não foi investigado, que pudor vai ter o cara? Mas assim, esculachou. E como é que a gente vai fazer? O que o brasileiro faz? Aí eu pergunto para vocês, o que o brasileiro faz hoje? Só tem um caminho, ele votar de forma mais qualitativa. E nós não fazemos isso. Nós continuamos votando em artista. Né? Vocês acham que é difícil aqui o Caneta Azul se eleger? Eu não acho. Porque o Tiririca o Tiririca não vai sair para São Paulo mais. Então precisa buscar, com todo respeito, um outro palhaço. E o Caneta Azul nada mais é que o Tiririca de 2026. E isso não é voto de protesto. Só que daí o cara que vota brincando no Caneta Azul é o primeiro que vai reclamar há 4 anos que falta dinheiro para aposentado, tá certo? Que nós não temos segurança, que a saúde está mal. É isso aí. Perfeito. Aqui tem um momento de ciúmes, continuamos com os ciúmes. Teresa Tere, é ciúmes do bem, né? Mas por favor, Segre, eu assisto todos os dias, mas você nunca leu minhas mensagens. Tere já está lida então e faremos isso sempre que possamos. Luiz Arthur, cafezinho, whisky em Londres, bem na hora em que o Jair Bolsonaro está incomunicável, não pode ver o Flávio como advogado, que isso é inconstitucional. Os outros ministros da Corte não falam nada. E o Lula,
que é pré-candidato ou candidato, sei lá se o PT já confirmou, fala com quem está sendo ao gosto do seu oponente, Flávio Bolsonaro, em um cafezinho entre os dois. Pois é, Segré. Esse é um problema, né? Quer dizer, o Lula, que é candidato à reeleição, tomando cafezinho com Alexandre de Moraes, que embora atualmente já não tenha mais tanto poder no TSE, a gente sabe que continua manda em tudo lá em Brasília. Segré, eles perderam a vergonha, eles já não mais se preocupam em disfarçar coisa nenhuma. Para mim é o seguinte, o cafezinho em si não é o problema, ele precisa ser institucionalizado, ou seja, colocado na agenda oficial. Se o Lula, presidente da República, vai tomar um café com um ministro do Supremo Tribunal Federal, isso tem de estar na agenda oficial do presidente da República. Tem que ter hora, tem que ter local e, preferencialmente, tem que ter cobertura da imprensa, para a gente saber o que foi dito nesse café. Porque eles são duas autoridades. É verdade que uma foi eleita, a outra autoridade não foi eleita. Mas não importa, são autoridades de dois poderes da República que, se vão tomar cafezinho, isso é uma reunião. Se é uma reunião, tem que estar formalizada na agenda oficial. Mas como eles perderam a vergonha de tudo, eles não estão nem aí para nada, né? Eles estão acima da lei, acima da transparência, dane-se. Aí eu fui olhar a agenda do Lula. Vai que de repente estava aqui o cafezinho com o Moraes. Ontem não tinha cafezinho nenhum. Hoje também não tem, e aí me chamou a atenção, Segré, o último compromisso do Lula hoje, às 18h30. O Lula, atenção, o Lula vai dar uma entrevista para um podcast chamado Inteligência. Não vai ter assunto. O dólar vai terminar aí como você termina sempre. O Qual dólar, comentário? R$ 5,07. Ó, se o podcast chama Inteligência e o convidado é o Lula, tem alguma coisa errada com o podcast. Não, talvez tenha alguma coisa errada com quem faz o podcast. Exato. Diria o vinheteiro fezes, né? Sim, e fora que eu acho que isso é tendencioso também, porque tem um podcast muito conhecido, muito famoso, do Vilela. É esse acho que é daí, esse mesmo. Acho que é esse Inteligência mesmo. Limitada. Inteligência? Inteligência Não, mas limitada. inteligência limitada. É esse, já. é ele. Não, mas o Vilela é um cara muito inteligente. Sim. Então eu pensei que era outro. Não, mas é que para parte do pressuposto que o nome do podcast indica o que você vai ter de conteúdo. Se o nome do podcast é Inteligência Limitada. Ah, é limitada no sentido de... É limitado. Limitado no sentido empresarial, é no sentido de que a inteligência tem limites. Então, desculpa, retiro tudo, o convidado está perfeito. Não, um abraço, Vilela, um grande amigo. Já participei de Inteligência Limitada, um programa fantástico, uma estrutura fantástica e uma expansão de audiência também muito grande. Mas seria bom, ele vai participar, o Lula vai participar. O Bolsonaro já participou e, se eu não estou errado, foi a live mais importante que a inteligência teve na sua história. Vamos ver quanta gente assiste aí, que não seja robô, né? Que não seja robô. Exato. João. Não, e que sejam feitas perguntas incômodas, né? Tudo leva a crer que o Vilela não tem um lado político e fará as perguntas incômodas, porque o Lula está habituado a dar entrevistas só para a sua plateia ali de jornalistas de estimação. Com relação ao café do Bolsonaro, não, do Lula com Alexandre de Moraes, a gente espera que não existam ali no café, né, os diálogos cabulosos, né? Ninguém cogita que existam esses diálogos cabulosos. Agora, a liturgia do cargo, né, que é o que se espera, né? O cargo, ele demanda uma liturgia, não só você comandar o cargo, mas você ter uma aparência ali, né, falando grosseiramente. Então, você tem coisas que você não pode fazer. O juiz não pode tomar café com o presidente, não pode falar isso publicamente, eles só podem se reunir institucionalmente, como o Loeblin deixou bem claro. Então, não pode, não faz sentido esse café. E eu queria dar um exemplo, Segré, um exemplo que até você mencionou do Rubens Recupero, né? Recupero. Ele era ministro da Fazenda em 94, para quem não lembra dessa história, e antes de entrar no ar no Jornal da Globo, ou Jornal Nacional, no ano de 94, vazou um pouco do áudio anterior. E no áudio anterior, ele falou uma frase assim: eu não tenho escrúpulos, o que é bom a gente fatura, o que é ruim a gente esconde. Ele estava conversando informalmente com o jornalista. Aquilo foi um enorme escândalo, evidentemente, e ele pediu demissão, que é o normal nesses casos. Você, ministro, você está envolvido em alguma coisa, você sai, você preserva a instituição, você sai. Alguém em casa acredita que se acontecesse isso hoje, o sujeito sairia? Hoje a coisa está tão na cara, tão escancarada, que a gente tem certeza que o sujeito falaria isso, seria pego e ficaria no cargo, dando lição de moral em todo mundo e atrapalhando investigações. Então, a gente vive uma falência institucional e moral mesmo, Segré. Eu estou recebendo um convite para tomar um cafezinho também. Disse, Segré, vamos tomar um cafezinho?
Fábio Fontes diz: sou assíduo e assisto o programa na TV e sempre dou like, mas nunca leio a minha mensagem. Hoje estou pegando todo mundo que fala que não lemos a mensagem, estamos lendo a mensagem. Tiaguinho. Faz muito sentido. Vou discordar do João, porque não faz sentido esse inclusive. Lógico que faz sentido, João. Um depende do outro ali. Uma coisa é eu chamar você para tomar um cafezinho. A gente não muda em nada a República. E o que o Luiz Arthur Nogueira falou era também parte da minha fala. Deveria ser transmitido ao vivo um cafezinho com o presidente. Se ele é um cara transparente, como ele quer mostrar aí que ele é todo descoladão, né? Que ele é autêntico, né? Então, põe um cafezinho com o Moraes pra gente ouvir, mas o Moraes tem medo até de dar uma entrevista para falar do dinheiro que foi mandado pelo Vorcar, depois que ele tomou o uísque lá em Londres com ele para a esposa, né? Então, talvez o que pode surgir dessa conversa, desse cafezinho, se eles quiserem fazer. E uma coisa, aproveitando o Loeblin aqui, se você quiser chamar o VAR, né, naquele vídeo, o Moraes chega como se fosse um funcionário. Cafezinho? A linguagem corporal entrega bastante, fala, né? Cafezinho? Aí o Lula fala, vamos tomar café. Então ele é o chefe. Né? Ele é o chefe daquele diálogo ali. Você pode olhar quem manja de neurolinguística, linguagem corporal, que o João falou. Ele chegou submisso. E aí o que pode ter na submissão? Qual que é o interesse do Lula hoje com o Moraes? Supostamente a questão do vídeo de IA do Flávio. O Moraes não é o ministro-chefe do TSE, é o Nunes Marques, que já falou que tudo bem, mas mesmo assim ele pode, né, querer dar o pitaco dele nessa situação, e o TSE já reclamou de interferência do STF na questão do TSE, que é o puxadinho do STF. O Nunes Marques não está confortável, que é o mudinho do STF, não está confortável com o Lex Moraes. Então, o interesse do Moraes é saber um pouco mais do que o Lula já disse para ele. Fala que você não tem nada a ver com o escritório da Viviane, pô, é só sua esposa. Foi a dica que ele deu, isso vazou na mídia, ele assumiu que ele falou isso pro Moraes. E o Moraes, por sua vez, pode atender o pedido do Lula para enxuriçar a campanha do Flávio. Mas, de verdade, isso aqui faz eu acreditar na idoneidade das urnas eletrônicas, sabia? Porque se eles tivessem o poder da manipulação da urna, todos esses conchavos que a gente vê, essas preocupações de impedir que venha membro dos Estados Unidos para interferir aqui, agora o Lula querendo cochichar a respeito do Flávio com o Moraes, tudo isso me leva a crer que eu posso acreditar ainda nas urnas eletrônicas, porque seria muito mais fácil, manipula ali, não faz nada, não aparece nada e tá tudo certo. Verdade. Cláudio Mendes disse, minha avó adorava cachaça com café. Será? Bom, pode ser, né? Tem um dos dois gosta de cachaça, vai saber. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e presidente do STF, Edson Fachin, vai apresentar uma proposta para criar regras de prevenção a conflitos de interesse envolvendo magistrados. A medida prevê diretrizes para reforçar a integridade, a imparcialidade e a transparência no judiciário. Entre as possibilidades em estudo está a obrigação de juízes informarem atividades privadas que possam gerar conflito de interesses e a apresentação periódica de declaração de bens. A proposta deve ser analisada pelo CNJ em agosto e não alcança os ministros do Supremo Tribunal Federal, que estão sobre a fiscalização do Conselho. Não estão sobre a fiscalização do Conselho. É palhaçada, cara. Fachin já tentou o Código de Ética, fez quá. Agora está tentando outra para evitar cruzamento de interesses. Pô, tem uma juíza que sentenciou a favor de uma empresa em que o sobrinho era o advogado. Pô, o próprio Tribunal Superior Eleitoral está colocando, o Supremo Tribunal Federal, está colocando que não tem problema se a esposa ou o filho advogam para uma empresa que tenha um processo dentro do Supremo Tribunal Federal. É uma palhaçada. Depende de você votar melhor, tá? Porque ou a gente para essas barbaridades, ou a gente vai perder de vez a República. Mas eu gostaria de te ouvir. João, de novo. Não, e você sabe que desde a criação do tal CNJ, e eu vi até recentemente o senador Magno Malta falando sobre isso, que na época eles votaram a favor com a melhor das intenções para criar um órgão ali que fiscalizaria, né, o Poder Judiciário, que é uma
O que, no exatos termos de Brasília, da nossa falsa federação, em analogia é a mesma coisa. É um órgão centralizado para cuidar de todos os juízes. E ele é composto, inclusive, por juízes do Supremo. O presidente do Supremo é o mesmo do CNJ, ou seja, jamais vai fazer o balanceamento do órgão, que ele preside ambos, né? Então, não faz sentido. E o Fachin, tudo que o Fachin fala são enormes pastéis de vento que não param em pé. Tudo que ele fala é protocolarmente para proteção do Lula e do lulismo. Vide a questão do Código de Ética, que foi até ali naquele episódio que surgiu o apelido dele Fraquim, que os outros juízes chamam ele de Fraquim. E ele era um acadêmico, né, do direito militante lulista dilmista, né? Tem várias declarações dele pró-Lula e pró-Dilma gravadas, inclusive. Então, ele atua, no meu entender, nesse sentido pró-Lula. E é mais uma questão, o Código de Ética, né? Agora o controle sobre juízes. Mas para o Código de Ética não precisaria de cidadãos com ética para praticar esse Código de Ética? Porque não faz sentido nenhum, né? Porque o juiz não poderia ter atividade empresarial. E o Gilmar Mendes não pode, o Toffoli também não pode, o Fachin não pode, então, mas eles têm ou não têm? Porque me parece que tem. Então, a gente tem dois Brasis. Um Brasil para as pessoas convencionais, normais, e outro para eles, né? Esses donos do poder, eles estão tão habituados aos mandos e desmandos que eles não têm nem preocupação com nada, com a liturgia do cargo, com o que vai acontecer com eles, se vai vir mais um código de ética, mais uma lei, mais uma portaria falando, vocês estavam, né, fazendo algazarras até agora, a partir de agora parou, hein? Tem esse papel aqui que chama Código de Ética, Código de Transparência, que vocês vão ter que seguir. É uma coisa que não tem nem lógica, né? Como que você vai impor uma nova situação e falar, parou, agora parou, hein? Daqui para frente é todo mundo, né? Vende as empresas, Gilmar, Toffoli devolve o resort, tudo isso. Não vai acontecer. É mais um pastel de vento do Fachin e ele acaba com isso pautando a mídia, né? Principalmente a mídia mainstream, acaba falando muito disso e tratando com normalidade. Lá vão ter vários juristas na mídia mainstream falando, olha, uma boa iniciativa do Fachin, não sei o que não é uma iniciativa, é mais um pastel de vento, Segredo. Eu parto da premissa que se um juiz tem que instrumentar um código de ética, é porque não tem ética. Se tivesse ética, não precisaria do código de ética. Se tem que colocar um regulamento para evitar excessos dos magistrados, é que os magistrados estão cometendo excesso. A própria proposta já mostra que tem coisa errada. Agora, me chama muito a atenção, e Alfredo, passo para ti, que o presidente da Corte Suprema de Justiça, que deveria velar pela Constituição, não conhece a Constituição. Porque estou aqui lendo artigo 5º da Constituição. Todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Se isso serve para alguns juízes e não serve para os juízes do Supremo, não estamos sendo todos iguais perante a lei. Além de que mostra que se sabe que tem muita coisa para esses juízes do Supremo, que eu nem chamo de... Eu não chamo mais de Supremo, para mim é uma vendinha, onde você faz acordos, você vende sentenças, para mim é uma vendinha. Né? O Supremo perdeu, eu não tenho o menor respeito pelo Supremo Tribunal Federal. E quando eu estou com você, Segredo, quando você separa as coisas, ou é para todos ou não é para ninguém. Me dá muita impressão que antigamente nós tínhamos uma coisa que era assim, olha, a partir de agora vai mudar, hein? Vamos deixar para trás tudo que já foi, lembra disso, na política? Não, quando mudava o governo, saía um partido, entrava outro, olha, não vamos entrar em briga, eu não vou mexer com vocês, porque lá na frente também vocês não mexem comigo e está tudo certo, e o Brasil virou só um detalhe. Nós estamos vivendo um momento muito perigoso, e eu falo sempre, o que me preocupa muito nesse processo, eu não sou advogado, mas o silêncio da OAB para muita coisa me enoja. A OAB não está falando nada. Sabe, a OAB virou um grande sindicato só preocupado com a mensalidade do advogado. O que está acontecendo no Brasil são coisas que a OAB deveria sim se manifestar, porque ela se mete em muita coisa que não é chamada. Claro. Quando você tem a questão do todes, a OAB soltou notas em defesa da liberdade. Pô, entendeu? E aí quando você vê uma situação dessas, tá? Onde uma decisão do ministro separa ou tenta separar uns juízes de outros, ninguém fala nada, tá tudo certo, vamos tocando a vida. Tiago? Teria que acontecer uma reforma do judiciário, na minha visão, porque o Fachin, ele faz essa manifestação com ressalvas, porque pela informação que eu apurei, os dois únicos ministros que não têm vínculo familiar com escritório de advocacia nenhum, filho, sobrinho, neto, sei lá quem, são, pasmem, Carmen Lúcia e André Mendonça. Então, a informação me dá esses dois, então traz que o Fachin também tem. Então, como que ele vai querer pôr ordem numa
não vou falar suruba também, porque é ruim, numa festa de bagunça, se ele também está fazendo parte dessa bagunça. E essa bagunça do ministro do STF poder ter um escritório vinculado na família, abre um precedente que abriu para o Vorcaro mostrar para a gente quanto custa um ministro do STF, que é 20 mil dólares, que foi a contratação do escritório, novamente, da esposa do Alexandre de Moraes. Não, 25 milhões de dólares. 25 milhões, desculpa, falei 20 mil, é 25 milhões de dólares. Esse é o preço, né, do Vorcaro para comprar ali o escritório da Viviane Barsi. E assim, sem pichinchar, viu, Segré? Não teve pichincha na negociação, não. né? Ela própria mensagens? mandou o contrato por WhatsApp. X valor, então tá bom, porque esse era o preço que eu precisava saber quanto que é para eu comprar um vínculo com o Alexandre de Moraes. Então, chegou no STF, o que deve ser feito? Ó, fecha todos os escritórios da família, tá? Você zerou o game, você chegou aqui, você vai ter 46 mil por mês, mais penduricalhos. Então, você não precisa de mais nada. Agora não, abre esse precedente. Já teve problema com o filho do Nunes Marques também. Então não tem o que fazer, tem que ter uma reforma. Eles falam em reforma da Previdência toda hora para prejudicar aposentado que ganha R$ 1.621 por mês. Faça uma reforma do Judiciário. O Emílio trouxe no Pânico um tempo atrás que se a cada pessoa nascesse no Brasil e recebesse R$ 1.000 por mês quando nasceu, o resto da vida sairia mais barato do que para custear o nosso sistema judiciário brasileiro. Precisa de tantos juízes assim? Precisa de tantos magistrados para gerir isso aqui? Está tão organizado assim? Tenta enxugar pela metade para ver se não vai funcionar tão igual ou melhor do que o que está acontecendo aqui. Essa é a sugestão que eu deixo. Mas você sabe, Luiz Arthur, que eu acho que a colocação de chegar no Supremo, que deveria ser uma honra pela carreira judiciária, dizendo, pô, chegar no Supremo, chegamos na seleção nacional, é o ápice. Chegamos, pô, não, chegar no Supremo habilita a que parentes fiquem milionários, porque eu tenho certeza absoluta, e não erro, você é advogado, sim. Um menino, novo, 25 anos, jovem, pode ser brilhante, o cara pode ser brilhante, aqueles que, nossa, tem uma coisa que ninguém tem, mas com 1 ano e pouco de OAB, ganhar 1.000 clientes e 25 milhões de reais só em fundos de investimento, me desculpa, a pergunta que não pode calar é chamar, e não dá para fazer, algum cliente e dizer, você teria contratado esse cara se não fosse o filho do Cássio Nunes Marques? Você, Vorcaro, teria contratado a Viviane Barsi se não fosse a esposa do Alexandre de Moraes por esse valor? Claro que não. Então. A resposta é clara que não, né? As empresas contratam porque elas sabem que terão influência no Supremo Tribunal Federal. Segré, esse tipo de notícia me leva à seguinte reflexão. O ministro Edson Fachin vai entrar para a história como o pior presidente do Supremo, como o presidente do Supremo mais fraco ou o presidente mais irrelevante? Acho que as 3 coisas. Todas as anteriores. Todas as anteriores. Pronto, já temos enquete para amanhã. Pronto, isso. Já temos enquete para amanhã. Mas tem que ter todas as opções anteriores, senão as pessoas ficam brigando nas opções. Escreve aí, manda para a Larissa. Vou mandar. E a gente já inclui essa enquete para amanhã. Porque, na verdade, Segré, o Fachin prometeu um código de ética. Partindo do pressuposto que ele já admitiu que não tem ética nenhuma lá, então ele propôs um código de ética. Os demais ministros, ou a maioria, não vou generalizar, a maioria foi contra, deu um pito nele. Oh, que história é essa? Eu não posso mais dar palestra remunerada, não posso mais tomar cafezinho com o Lula, que coisa é essa? Ele tomou um pito e ele, como presidente, sucumbiu à própria ideia. Agora ele ressurge com essa história de que no CNJ ele vai propor um código de ética que vai valer para todos os juízes do Brasil, menos para os ministros do Supremo. Ô, Fachin, que mundo você vive? Ou você encara os seus colegas e impõe goela abaixo o código de ética, ou finge que você nunca propôs o assunto. Afinal de contas, amanhã teremos a enquete aqui. Vamos ver qual será a vencedora. Mas eu acho que Fachin, que é muito fraco, está mais para aquele vovô bom, sabe? Que o casal leva o filho para cuidar, leva no cinema, vai buscar na escola. Eu acho que o Fachin é uma pessoa de bem. Eu acho que é de bem. Não está envolvido em contratos milionários, nem filhos. Acho que a filha já participou. A filha tinha escritório, mas ele falou que não, eles vão renunciar e tal. Fez mais um pastel de vento do fraquinho. Então, mas não pode ser. Se a Constituição diz que somos todos iguais perante a lei, por que o ministro da Corte Suprema teria uma vantagem em relação ao resto? Ana Paulina Oliveira disse, Segré,
você também não leu o meu recado. Então, estou lendo o recado. Conforme vou pegando os recados, aí eu vou lendo o recado. E a gente vai para um intervalo e na volta vamos te contar que parece que, segundo os ministros do STF, não tem como Cássio Nunes Marques não penalizar o Flávio Bolsonaro. Voltamos já. Ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral avaliam que o presidente da Corte Eleitoral, Cássio Nunes Marques, terá dificuldade para evitar uma punição ao PL e ao senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, no caso do vídeo feito com inteligência artificial, em que Jair Bolsonaro aparece pedindo apoio para o filho. Não pediu apoio para o filho, pediu apoio assim, apoio político, mas não pediu voto. Então, mesmo inteligência artificial não estaria errado. A informação foi publicada nesta quinta-feira pelo G1. Segundo a apuração, integrantes das duas cortes entendem que, diante da manifestação da defesa de Jair Bolsonaro ao STF, a responsabilidade pelo episódio passa a recair sobre o partido e sobre o candidato beneficiado pela peça. Que benefício? Qual é o benefício que trouxe? Se era para um pessoal que estava dentro de uma convenção, eu não vejo, e não está interferindo com a deepfake, porque não é deepfake. Então, agora, a outra dúvida, Alfredo, gostaria da tua opinião sobre que porcaria os ministros têm que dar explicações sobre que, olha, eu acho que o Cássio Nunes Marques vai ter que penalizar alguém. Deixa o Cássio Nunes Marques se manifestar depois. Não é uma pressão que estão colocando sobre o Cássio Nunes Marques? Além de uma pressão, deixa claro que eles estão fazendo parte desse processo e tem um lado. O problema todo para mim, além dessa pressão, é deixar claro que eles têm um lado. E a partir do momento que você tem um lado, Segre, você vai tomar só decisões que favorecem esse lado. Você não vai ter uma decisão isenta de qualquer apoio ou de qualquer leitura política. Você vai sempre puxar do seu lado. E é claro que o recado foi dado. Eu acho que o Flávio e o PL vão sofrer algum tipo de punição por causa disso. Principalmente depois que não foi... O Bolsonaro, em tese, não sabia de nada. Fizeram uma IA e colocaram. Agora, que é um absurdo realmente, você tem toda a razão. Nós temos ministros que já estão dando palpite antes da coisa acontecer, antes de uma manifestação de punição ou não, é tomar lado. E esse tomar lado, por isso que eu digo, nós vamos ter, os próximos meses aqui no Brasil, gente, nós vamos ter surpresas negativas, uma atrás da outra, infelizmente, até passar outubro. Tiago? Não, se tem um presidente no TSE, e é o Nunes Marques, e já falou que tudo bem o que aconteceu ali, foi tudo dentro das quatro linhas, como gosta de falar o Bolsonaro, então eu não sei. Então, por que vocês instituíram um presidente do TSE? Da outra vez foi o Moraes. Quem questionava o Moraes dessa forma? Ninguém. Então, na minha visão, se é o Moraes hoje ali no lugar do Nunes Marques, a candidatura do Flávio já estava embargada. Primeiro, quando ele falou das urnas, semana passada ou retrasada, e agora, por conta de um vídeo de IA inofensivo, né? Não tem acusação nenhuma ali, ele não está apontando o dedo na cara de ninguém. Não acredito, como o Loeblin disse, que o Bolsonaro não sabia que ia acontecer aquilo ali, mas teve um endosso dele. Ele endossou que ia ter um vídeo de IA dele. Até aí não é uma carta, não é um pronunciamento oficial. Qual que é o problema? Isso não está na regra para tirar domiciliar do Bolsonaro e nem nada. É um medo muito grande. É um medo muito grande da oposição, desses defensores da democracia, pseudo-defensores da democracia. Vamos ver se você aí do outro lado quer continuar essa patifaria ou quer dar chance para uma alternância de poder e tirar esse país aqui das algemas da esquerda. Sabe que aqui o pessoal está me observando, o nosso chat, muito criteriosamente. Segre Fachin não é de bem. Ele foi que soltou o Lula. Uhum. Na realidade, foi quem provocou a anulação do processo, porque se tocou que o CEP estava errado. 6 anos depois de 124 habeas corpus negados e tudo, e falaram, opa, peraí. Não, peraí. Ah, não era não. Tinha que ser São Paulo, Brasília. Anulamos tudo, volta a começar tudo de novo. Pela idade do Lula não tinha sentido gastar dinheiro e liberaram. Então é verdade, não é do bem não. Não é do bem não. João. Pois é, ele acolheu os tais embargos infringentes, se não me engano, o Fachin, né, que tinha sido indicado por Lula / Dilma,
e acabou descondenado, né? Voltou para o jogo. Lembrando que até no ano, né, da eleição do Lula, a gente ficava discutindo, pô, será que ele vai concorrer ou não vai? Ele acabou concorrendo. E agora essa notícia, mais uma vez, os juízes, né, do Supremo, ministros atuando politicamente, né? Que a notícia, os ministros veem como difícil, né, o Cássio Conká, cujo filho é o fenômeno da advocacia, não tomar alguma atitude contra o Flávio Bolsonaro pelo vídeo de IA, cujo vídeo fala, eu sou uma IA, não acreditem que eu sou eu porque eu sou uma IA. Então, assim, os ministros, até onde me consta, não poderiam falar fora dos autos, né, ventilar informações para jornalistas, mas a gente tem essa normalização desse absurdo, onde os 11 homens, hoje 10, né, com a ausência do Barroso, homens de capa preta, atuam politicamente com naturalidade. Muitas vezes fazem lobby no Congresso contra ou a favor de projetos de lei, até onde se diz a questão da dosimetria, que é um assunto que simplesmente desapareceu do debate público. O que se diz é que teria sido articulado com o Alexandre de Moraes, o texto, né? Então, o que seria por si só para cair a República, né? Mais um ato que por si só cairia a República, mas aqui é normalizado. Então, a dosimetria desapareceu, os ministros pressionam o Cássio Nunes, e o Cássio Nunes, ele é o Cássio Festa, né? Ele é conhecido por ser bem festeiro, né? Adora ir no carnaval, micaretas, enfim, jatinho do barco lá, esqueci o nome, o cruzeiro do Gustavo Lima, ele é festa, né? O que o juiz também não poderia. Se você quer ser um festeirão, um festeiro, um pimpão, você não pode ser juiz, simplesmente não combina. Você quer dar entrevista? Você não pode ser juiz. Você quer ficar dando palestra no mundo inteiro, ter uma faculdade, ter um Gilmar Palusa, você não pode ser o juiz, mas eles naturalizaram, o que se opera no Brasil é uma naturalização do conflito de interesses. É tão comum o conflito de interesses que a gente vive numa sociedade, em instituições amorais, onde tudo pode, né? Então, o juiz pode falar para a imprensa, o Cássio não vai ter como não punir o Jair, né? O Flávio, né? Por causa do vídeo. E aí todo mundo acha normal. Tá normal. E aí, pegando o gancho no que eu falei no comentário anterior, vai ter na mídia mainstream, né? Na mídia principal, paga com o nosso dinheiro, via estatais ou empresas amigas do regime com publicidade, vão ter juristas falando, realmente o Cássio tem que punir, porque é uma coisa perigosíssima. Ou seja, no país de 40 mil mortes violentas por ano, a gente está discutindo que se na eleição pode falar A ou pode falar B, para punir sempre o mesmo lado. Presunção de culpabilidade? Com certeza, Segre. Bom, vamos começar aqui de forma bem transparente. Quem colocou Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal foi Jair Bolsonaro. Sim, senhor. Portanto, se o Cássio sucumbir a essa pressão de outros ministros para tomar uma decisão estapafúrdia de punir a campanha do Flávio Bolsonaro, depois tem que reclamar com o Jair, foi quem colocou o Cássio lá, né? Mas acho que o Cássio não vai sucumbir, não. Vamos aguardar. A questão, Segre, não é qual punição. De repente eles vão dar uma multa de 15 mil reais, como a gente comentou ontem, a multa que deram para o Lula. Isso pouco importa. O que está implícito aqui, ou até mais do que implícito, está explícito aqui, é que querem proibir a campanha do Flávio Bolsonaro de usar a imagem do pai, Jair Bolsonaro. É isso que está aqui. E aí eu quero lembrar uma coisa. Em 2018, quando o Lula estava preso e o candidato da esquerda era o Haddad, qual era a campanha do Haddad? Haddad é Lula, Lula é Haddad. Haddad é Lula, Lula é Haddad. Usavam Lula a rodo. Só não usaram inteligência artificial porque não existia em 2018. Ele usava máscara do Lula. Usava. Então, se o Haddad podia usar o Lula preso na campanha de 2018, por que o Flávio não pode usar o Jair preso na campanha de 2026? Maravilhoso. Mas a explicação é porque eu não quero. Então tá bom. Porque é contra a democracia e as urnas. Porque eu não quero. Sabe aquele cara que é o dono da bola, vai no jogo, vai perdendo, pega a bola e fala, não brinco mais com vocês? É mais ou menos isso. Perfeito. Mas aí pego o que o Thiago falava, eles não estão certos de ganhar. Porque se estivessem certos de ganhar, não fariam todo esse tipo de coisas. Exatamente. O problema é que está todo o sistema contra a direita, cara. Então, pelo amor de Deus, você que não gosta dessa falcatrua, não importa de que ideologia seja, pode até ser de esquerda, mas está observando que não é jogo limpo, participe da contienda eleitoral, exerça seu direito de escolher as pessoas que você quer para que te representem e depois cobre delas. Seja deputado, seja senador. Sabe que eu tinha esperança de que esse ano eu conseguisse exercer meu direito de voto como cidadão, novo cidadão brasileiro. Não deu certo, porque um burocrata que não tinha porcaria nenhuma para fazer, me levou 4 vezes para chegar aí no poupa-tempo e dizer, está faltando papel. E te olham como dizendo, te peguei, você não vai tirar hoje o documento.
Até agora, quarta vez que foi em São Bernardo do Campo, nem sequer foi em São Paulo. Então você vê que a luta está desleal, mas temos que continuar insistindo e não vamos parar de lutar. A defesa de Daniel Borcaro, dono do Banco Master, desistiu, melhor, de buscar um acordo de delação premiada com a Polícia Federal depois de sucessivas recursas por parte da corporação. Investigadores consideraram que Borcaro não apresentou provas substanciais ou nomes que pudessem avançar nas investigações, limitando-se aos fatos já conhecidos. Diante disso, a nova estratégia da defesa é pedir anulação das provas obtidas no celular do banqueiro, alegando falha na tutela dos dados. Eu lembro quando o Toffoli fez algumas questões em relação a essas provas. Será que foi feito de propósito para que agora os advogados peçam a anulação das provas? Alfredo, você acha essa possibilidade como válida? Acho sim. Eu acho que tem alguma coisa nessa história do Borcaro, para não falar que tem muita coisa ainda, que está encoberta. Essa história da própria delação premiada dele, que não foi aceita por várias vezes, a primeira delação que ele sugeriu, todo mundo já sabia tudo aquilo que ele sugeriu na delação. Então, como é que você vai fazer um acordo? Eu ainda acho que o Borcaro tem alguma carta na manga. E essa carta na manga vai vir à tona quando ele perceber que é a última chance dele conseguir algum acordo benéfico para ele. Tem muita gente aí que não foi citada ainda, que tem relação com o Borcaro. E que não aparece nesse processo. E eu não acho que é coincidência. Não. Eu acho que não é. Eu acho que na hora certa, essa carta vai vir, agora vem cá. Então, para mim vai ficar assim, vai. Então, eu tenho isso daqui, eu tenho aquilo ali. Ninguém numa delação, isso é histórico na política. Ninguém numa delação premiada, político, já de cara coloca na mesa tudo que tem, é um truco. Eu não vou meter o zap na primeira. Claro. Agora, Luiz Arthur, eu só estou elucubrando, não tenho prova nenhuma, mas imagina o seguinte, o Borcaro fala para uma tal de Viviane Varsi. Vivi, eu te paguei 80 milhões de reais de um contrato de 129. Você me pediu um outro contrato de 50 que não chegamos a assinar, mas era justamente o que faltava para chegar no 129. Você poderia, depois de toda essa quantidade de dinheiro que eu te paguei, me dar uma orientação de como eu posso fazer para anular as provas? É muito ilógico supor? Não é não, Segre. Eu acho que tem por trás disso, dessa estratégia, a tentativa de anular as provas, sim. Agora, eu confesso que entre o Borcaro e a Polícia Federal, eu não fico com nenhum dos dois, nesse caso. Porque eu não confio em nenhum dos dois. O Borcaro, eu acho, sinceramente, ele não está contando tudo que ele sabe. Ele está poupando gente graúda, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu já disse aqui várias vezes, Borcaro, ou você conta tudo, ou fica mofando na cadeia. Para mim é isso. Ou conta tudo, não poupa ninguém, a gente quer saber todos os peixes graúdos, e aí pode ter qualquer lado. Se tiver da direita, da esquerda, do centro, de cima para baixo, leste, oeste, conta tudo, a gente quer saber tudo. Tudo. Não quer contar? Por mim, fique na cadeia. Agora, que a Polícia Federal também está com uma má vontade, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque provavelmente a Polícia Federal do Andrei Rodrigues, que a gente comentou no começo do programa, que tem lado, ela talvez também não tenha interesse de que esses nomes graúdos, ligados a pessoas importantes do Supremo, que tomam um cafezinho com Lula, a Polícia Federal não tem interesse que isso venha à tona. Então, Segre, entre Borcaro e Polícia Federal, eu não fico com nenhum dos dois. O dólar, R$5. 7 centavos. É isso aí. João. Não, e você vê que a gente já ouviu muitas notícias, né? Os advogados tentam uma nova delação, é rejeitada pela PF, ou o André Mendonça até chegou a limitar o número de advogados de que teriam acesso ao Borcaro. Depois chegou a haver uma questão de o Lula, PF, enfim, Ministério da Justiça, colocar em sigilo, né, visitas ao Borcaro antes desse período de prisão. Então, a verdade é que se o Borcaro falar tudo, a República tende a cair, porque ele tinha um campo de influência muito grande. E agora, certamente, ele está cobrando de todo mundo que ele pagou, e desses que ele pagou, tem alguns interessados, certamente, que querem que ele venha a falecer, né? Venha a tropeçar na cela, bater a cabeça, alguma coisa assim, e venha a falecer, porque ele é um arquivo vivo. Então, ele se encontrava com todo mundo, supostamente tem até os vídeos lá de festas. Então, assim, tem muita gente na mão dele e muita gente querendo que ele saia de cena.
Então, acho que o que o sistema está operando nesse momento é para empurrar qualquer questão com relação ao Vorkar e Master para posteriormente as eleições. Acho que a ideia é essa. Deixa passar esse período que está todo mundo muito agitado, depois a gente volta a falar disso. Até porque é muito difícil a gente acreditar no Brasil, Segre, que as delações ou as condenações, os processos envolverão ministros do Supremo, que é o que todo mundo quer ver. Deveria, que é o que todo mundo quer ver, mas se eles não se incluem nem no código de ética, de nada, então eles estão acima, né? A gente tem que aceitar. Tem 11 acima de todos nós e que para os quais a lei não se aplica. Não temos que aceitar. Não temos que aceitar. Se a gente aceita isso, coloca a chave do Brasil e pronto. Vamos embora, porque se aceitamos isso é que estamos já de fato estando, o que todos nós sabemos, uma ditadura judicial em que a gente, salvo aqui, em algum outro meio contado com os dedos de uma mão, a gente aqui pode falar o que pensa. Em outros lugares não dá, hein? Não dá para falar o que pensa. Tiago, só para fechar essa pauta, eu imagino o seguinte: primeira tentativa de delação não deu, segunda tentativa de delação não deu, terceira agora, parece que acho que é a terceira, aí como não vai ser possível, vamos pedir a anulação das provas. Se as provas são anuláveis, por que não pediram na primeira? Exatamente. Ele tentou dar um passa-moleque no André Mendonça, né? Com essas delações aí, contando coisas que a PF já sabia, o André Mendonça já sabia, não deu certo. Agora ele está, né? Então, já que você não quer saber, eu também não conta. Aquele segredo que todo mundo já sabe, ninguém quer saber, então eu também não vou contar, né? Ele está meio que nessa ideia aí. Eu acho que melhor do que uma delação do Vorkar, o Segre, seria um depoimento de uma pessoa que ninguém está falando mais, e ela já manifestou o interesse em falar, que é a irmã do sicário. A irmã do sicário falaria bastante coisa importante para o André Mendonça, para a Polícia Federal que quer saber a verdade. Ninguém está falando. Agora, a aposta do Vorkar em tudo isso são em 3 pontos. O João chegou perto do que eu penso. Ele está esperando a eleição, obviamente, mas o primeiro é a crença na impunidade do Brasil, que é a tradição, né, tupiniquim. A outra é a crença na vitória do Lula nas eleições. E a outra é a crença em Alexandre de Moraes, presidente do STF em 2027. Se isso acontecer, junto com a vitória do Lula, com a nomeação de mais 4 ministros do STF, você aí acha que é necessária uma delação premiada do Vorkar ou eles vão soltar o maior bandido do Brasil? Responde aí no chat para mim. Falando de chat, Débora Castro, que é membro da comunidade aqui da Oeste, disse: Segre, você nunca leu meu comentário, porque apesar de assistir diariamente, nunca escrevo no chat. Agora entendi. Agora entendi. Te esperando para um café em Curitiba no próximo mês. Sim, no próximo mês, não, agora no próximo mês, agosto. Dia 29 de agosto, vou estar dando uma palestra que se chama Ainda dá Tempo, Nós Somos e Fazemos o Nosso Próprio Futuro. E vai ser no Rotary Club aí de Curitiba. Se você é de Curitiba e quer participar, a palestra é de graça, eu não cobro nada para fazer essa palestra e trataremos sobre o que cada um de nós pode fazer para que o Brasil seja um país melhor. Isso vai ser no dia sábado, 29 de agosto, e eu vou divulgar oportunamente nas minhas redes sociais também. E se você está em alguma cidade e quer levar essa palestra, pode levar. É só escrever no telefone que termina em 1079 o Instagram, do meu Instagram, na bio, que a produção que trabalha comigo se encarrega de ver todos os detalhes, mas eu não cobro nenhum cachê para fazer essa palestra em qualquer cidade que o Brasil requer. O Tribunal de Contas da União recebeu uma representação do deputado Biratã Sanderson, que questiona o sigilo de 100 anos imposto pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública aos registros de visitas de quem? De quem? De quem? Do ex-banqueiro Daniel Vorkar, enquanto ele esteve preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O documento solicita que o TCU fiscalize a legalidade da medida, que é considerada incompatível com a Constituição e a Lei de Acesso à Informação, argumentando que registros de visitantes são documentos públicos e devem ser transparentes, mesmo com a possibilidade de proteção de dados pessoais. O deputado destaca o interesse público na divulgação, dado que Vorkar estava em negociação de colaboração premiada. Começo contigo, Luiz Arthur. É bem estranho isso, porque
por que alguém vai querer ocultar com quem esteve Borcaro? Será que anotava e falava, Borcaro, não me coloca na delação não, tá, cara? Eu trouxe um vinho da Argentina para você. Aí o outro fala, eu não colocaria o nome de fulano, porque não vão diretamente essas pessoas, manda um interposto, né? Mas por que o Ministério da Justiça deseja que tenha sigilo de 100 anos quando o governo Lula, o Lula candidato, falou que não ia ter sigilo para ninguém no seu governo, o que não cumpriu mais uma vez. Exato. A resposta você já deu, Segré, porque o Ministério da Justiça faz parte do governo Lula que prima por não ter transparência em nada. A começar pelo cartão corporativo, os gastos de Janja, de Lula nas viagens, nada tem transparência nesse governo. E sempre que eles podem é sigilo de 100 anos. 100 anos. Como adoram 100 anos, né? Claro, por que 100 anos? Porque em tese daqui 100 anos ninguém que hoje está vivo estará vivo. É isso. É óbvio. Agora, Vorcaro, sigilo para as visitas ao Vorcaro. Eu realmente, o Brasil está tão em ponta cabeça que eu não estou entendendo mais nada. Aliás, também não estou entendendo o que o TCU tem a ver com isso. Embora eu concorde com o questionamento do TCU, Tribunal de Contas da União, eu já estou meio bagunçado. É o TCU mesmo? É o TCU. Mas o que ele tem a ver com isso? E porque, teoricamente, ele tem que controlar a transparência. Ah, tá. E estão pedindo... O que ele nunca fez nesses 4 anos e quer fazer agora com o Vorcaro. Mas eu prefiro que peça, né? Foi convocado. Embora eu concorde. O TCU pelo menos exponha. Mas assim, bom, enfim, o Brasil está de ponta cabeça, olha, é muito sigilo. Ou a gente muda esse governo e cobra a transparência do próximo, ou nós, como sociedade, continuaremos sendo enganados sempre. Agora, ICL foi o portal que divulgou o áudio entre Flávio Bolsonaro e o Borcaro. A pergunta é, por que o ICL não vai lá, pega visitas de quem visitou e divulga? Porque vai que tem alguém da direita. E aqui é uma grande diferença de valores, gente. Se tiver alguém da direita visitando o Borcaro, eu gostaria de entender por quê. Para que ele foi? A esquerda, se tem gente à esquerda, não precisa divulgar porque eles não querem saber ou não querem que você saiba. E esse mas é um limite de valores incrível. A gente conservadora, liberal, cristã, não aceita corrupção nem de um lado nem do outro. A esquerda pode ser corrupção do bem, da esquerda está tudo certo. Mas a direita não pode se corromper, porque senão eu saio, divulgo áudio, divulgo vídeo e divulgo tudo. João. O eleitor, o votante do Lula, concede uma carta branca ao Lula para fazer o que quer e tolera tudo que o Lula faz, os escândalos, mensalão, petrolão, correios, furnas, etc, etc. Tolera isso porque do outro lado haveria, meu Deus, alguém que é contra a ciência, né? Como eles falavam, contra a ciência, contra a vacina, né? Esses papos furados de assassinato de reputação que acabava colando. De alguma forma colou. Mas o Lula, ele praticou um estelionato eleitoral, viu, Segré? Porque ele mesmo em campanha sempre falava contra o sigilo. Na campanha dele, em debates, vou acabar com o sigilo disso, sigilo aquilo. E quando ele entrou, ele até acabou com o sigilo, salvo o melhor juízo, de visitas ao gabinete da primeira-dama, Michele Bolsonaro, que aí se viu que tinha o maquiador, cabeleireiro, enfim, líderes cristãos, então não tinha nada demais, mas ele falou de forma eleitoral isso. E é o Ministério da Justiça do Lula que pediu esse sigilo e que foi questionado via TCU pelo Sanderson. Então, quem está escondendo é o Ministério da Justiça do Lula. Ministério da Justiça que era ocupado pelo Flávio Dino, que hoje está no Supremo, julgando os adversários políticos do Lula. Então, olha a sinuca que a gente está institucionalmente e a normalização do sigilo de 100 anos. Os eleitores do Lula, os apoiadores do Lula, muitos da Faria Lima, inclusive, não vão cobrar esse pedaço do Lula, só fala do Lula quando interessa. Então, tem que ser cobrado na íntegra, é totalmente contraditório, né? Vai em sentido contrário a uma democracia, a liberdade de expressão, o sigilo. É sempre a regra, a exceção é o sigilo, a regra é a publicidade da administração pública. É público, é tudo público, mas eles pegaram bem esse período que o que se diz é onde o Vorcaro teve mais visitas, né? Foi o período que ele teve mais visitas ali na superintendência da PF. Então, qual que é o segredo que tem ali? Quem que teria ido? O Lula? Não sei, porque o Lula teve reuniões fora da agenda também e que ficou por isso mesmo. Reuniões fora da agenda com o Vorcaro ficou por isso mesmo. Todo mundo fala do encontro dele com o Flávio, que deve ser esclarecido, evidentemente. A gente quer que seja esclarecido. Agora, do Lula, encontro secreto, barra aqui.
4 encontros secretos, o que foi tratado? A mídia principal do regime não vai falar disso? Ah, não, esse tudo bem, o que tem que falar é do Flávio, lá do filme, que a gente quer que fale mesmo, que esclareça, mas precisa de uma paridade de armas aí, né, Segre? Tiago? O bandido não pode ter benefício. E quem beneficia bandido é conivente com o crime do bandido. É assim que eu penso. Na minha opinião, o Vorcaro deveria ter direito de visita só de advogado. Por exemplo, o Marcola. O Marcola é mais bandido ou menos bandido que o Vorcaro? Para mim é igual. Será que o Marcola recebe tanta visita que nem o Vorcaro recebeu? Não. Então, esse país é um país de valores completamente invertidos, tá? Tudo do avesso. Vou dar um exemplo que fala com a minha seara aqui, com o meu público, que é o aposentado e o pensionista e também o BPC Loas. Esse país é o país, Segre, que paga 13º salário pro auxílio reclusão. O bandido recebe o 13º. E o BPC Loas, que a gente falou da outra vez aqui também, o benefício de prestação continuada, que são pessoas com sequelas mentais ou aposentados aí por idade, com idade avançada que não contribuíram com a Previdência, não tem direito ao 13º salário. Ou seja, nesse país é melhor ser bandido que absurdo. Do que você ser um BPC Loas. Então o que a gente espera de um país assim? Não tem jeito, você tem que rasgar e começar tudo de novo. Tem que proteger ninguém. Marcola, me explica qual que é o segredo, meu amigo. Você comprou a República, tudo bem, a gente sabe. Mas qual que é o segredo para ter tanta proteção desse governo aí? Você conseguiu comprar o Brasil, tá de parabéns também. Entre o Vorcaro também, né? Juntaram, nesse caso do Vorcaro, também conseguiu comprar grande parte da República. Sim. Agora, tomando isso, sabe que o outro dia, ontem, o Lula falou que o SUS podia atender com uma ressonância para o Xi Jinping, para o Trump. Lógico, se conseguirem esperar 2 anos da fila, né? Mas tá vivo. O Ministério da Saúde entrou com um recurso para impedir que o Estado pagasse pelo tratamento de uma menina de 13 anos que tem câncer. Isso a imprensa não divulga. Não divulga. Então mostra, diz, não, porque o SUS de um presidente mentiroso que não vai no SUS. É o nosso SUS, mas não é meu SUS. Ele é sírio. Os defensores do SUS não frequentam, né? Os defensores do SUS não frequentam o SUS. Então, isso que você acabou de falar é uma barbaridade. Sim. Um cara que está preso, que é bandido, recebe 13º e uma pessoa que precisa não recebe. Só 12 salários. Então já está claro. Você vai votar, você se sente identificado com essa realidade? Eu acho que não, eu não me sinto. Alfredo, você? Olha, desde a primeira vez que eu escutei o termo sigilo de 100 anos, eu fiquei enojado. Porque, em primeiro lugar, que eu acho que quem não deve, não precisa colocar nada em sigilo, quanto mais por 100 anos. Né? Aquilo que você bem lembrou, todos aqui, e todos que estão acompanhando o programa, não estaremos aqui quando esse sigilo acabar. E aí, isso banalizou de uma tal forma, né, porque ninguém coloca em sigilo coisa boa. Ninguém vai colocar em sigilo 100 anos uma receita de bolo. Olha, é uma receita da família por 100 anos, ninguém pode saber a receita desse bolo de coco. É verdade. É só coisa... Às vezes chamar o Brasil de país é tão difícil, porque quando você vai buscar a definição de país e ver o que está acontecendo aqui, você não consegue, Arthur, buscar adjetivos, você fala, não, em função disso é um país. Porque a coisa tomou um vulto, mas tão degenerado, mas tão esculachado e tão escancarado, que essa questão do Vorcaro, né, olha, sigilo de 100 anos. Cara, por que é o sigilo de 100 anos? O que tem ali? Quem foi visitar o cara? Foi o Ratinho que foi lá? Naquela impressão que dá. E o que é pior, uma grande parte da nossa imprensa também está em sigilo de 100 anos. Porque ela fecha os olhos para tudo que está acontecendo. Então, não só essa e pouquíssimas outras forma de jornalismo que mostra o que está acontecendo. A grande maioria hoje estão nem aí. Os caras estão preocupados em olhar lá quanto é que está dando Ibope. Tá certo? Se falar a verdade, na maioria das emissoras de imprensa do Brasil, é só um detalhe. Porque elas também estão em sigilo de 100 anos. Até que, quando passa a eleição, como algumas estão fazendo agora, que um pouco antes já estão mudando de lado, já estão mandando profissionais embora, né? Que ficaram lá 4 anos com a esquerda. Agora vão mandar embora, então vamos esperar ver como é que vai ficar, aí eu tomo o outro lado. Então, tá muito difícil viver aqui, gente. Tá muito. Mas Ana Luísa Barbosa disse, boa tarde, bancada de peso. Estão chamando de gordo. Isso não pode. Todos os dias com vocês. Segre nunca lê as minhas mensagens. Chorando.
De Barreto, São Paulo, hoje em Ribeirão Preto, uma das minhas músicas preferidas, Reloj. Reloj, no marques las horas, porque vou enlouquecer. Ana Luísa, a história dessa música é muito triste. É uma senhora que estava com uma doença terminal, e o marido pede para o relógio não continuar tocando as horas para poder ter a última noite com ela. Muito linda essa música, mas é muito triste. Deixa o like, estamos em 5.000. Mais 1.000, temos 24 minutos e eu canto por uma cabeça. Se não, vamos ter que esperar até amanhã. Voltamos já. Vamos te contar agora sobre o clube de membros. Você deve estar vindo aqui que tem algumas pessoas que aparecem, por exemplo, Eliar, aparece em verde no chat com uma estrelinha. Sinara Oliveira, ponto afetivas, também. E aí várias pessoas que são membros. Luísa Turnogueira. Luiz Arthur Nogueira. Pô, é você mesmo. Sim, sou eu. Reclamei que você nunca lê minhas mensagens. Diz aqui, o segredo nunca lê as minhas mensagens. Você é um palhaço, cara. Você está aqui. Não, eu sou membro da UESC, tenho o direito de comentar no chat. Então tá. O Luiz Arthur Nogueira disse, o segredo nunca lê as minhas mensagens. Isso. Então tá lida? Tá lido. Estamos bem? Muito bem. Ok. Mas se você quiser saber um pouco mais sobre o Clube de Membros, a UESC lançou o Clube de Membros do nosso canal do YouTube. Os integrantes terão uma série de benefícios. Entre eles, participar de lives semanais com nossos jornalistas e comentaristas. Muito interessante a fala de Augusto Nunes. Imagina o privilégio da Tawane Catan de fazer essa entrevista na live. Você gostou? Quem entrar agora para o nosso clube de membros também tem acesso às lives já realizadas, como essa que vimos um pedacinho com Augusto Nunes. E as lives futuras, obviamente, também. Então, para ter acesso a este conteúdo exclusivo e a muitos outros, entre agora para o nosso clube de membros do YouTube. Os caminhos são simples. Acessem o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clique no botão Seja Membro, que aparece abaixo do título da live, ou também pode clicar no link fixado no nosso chat e escolher um dos nossos planos. Agora, momento do editorial. É um momento que eu gosto muito. Escrevo editorial com algumas sugestões de vocês que nos assistem, mas essa de hoje eu puxei os livros de economia de quando estava em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires de Ciências Econômicas, e comecei a coletar frases de pessoas liberais que têm muito para nos contar em relação ao que hoje o Brasil está vivendo. Então, o editorial de hoje, de Faroeste Brasileira, que não é para todo mundo, já vou avisando, uma parte da canhotada não vai entender o que estou falando, mas começamos agora. A história já nos avisou. O problema é que insistimos em não ouvir. Edmund Burke ensinou que, abre aspas, um Estado que não consegue limitar seu poder, não consegue limitar seus gastos, fecha aspas. Quando olharmos ao Brasil, vemos exatamente isso. Um governo que gasta o que não tem, empurra a conta para frente e chama de irresponsabilidade de política social. É uma irresponsabilidade, mas eles mudam o nome. Adam Smith, pai do liberalismo clássico, alertou que, abre aspas, não existe almoço grátis, fecha aspas. Mas aqui o governo promete banquetes e gastos do casal presidencial financiados por dívida. E a dívida já bate a máxima histórica, transformando filhos e netos em fiadores de decisões que governos irresponsáveis não tomaram, deveriam ter tomado. Friedrich Hayek foi ainda mais direto. Abre aspas, o planejamento central leva inevitavelmente à perda da liberdade, fecha aspas. Primeiro vem o gasto sem controle, depois o controle sobre quem critica esse gasto sem controle. Nós, na revista Oeste, e eu, em forma pessoal, somos exemplos vivos dessa realidade. Não é teoria, é padrão histórico. Milton Friedman lembrou que, abre aspas, nada é tão permanente quanto um programa temporário do governo. Fecha aspas. No Brasil, o temporário vira eterno, o emergencial vira estrutural e o rombo vira regra. E quando o dinheiro acaba, o discurso muda.
o inimigo passa a ser quem aponta o erro. Thomas Sowell cravou, olha isso, abre aspas, o socialismo funciona muito bem, até acabar o dinheiro dos outros, fecha aspas. Depois disso, sobre a censura, perseguição e intimidação. Não é narrativa, são fatos. A história confirma. Sobre Mao Tse-tung, políticas ideológicas e autoritárias resultaram em dezenas de milhões de mortes. Você ouviu bem, dezenas de milhões de mortes. Estimativas históricas variam entre 45 e 60 milhões de pessoas, mas a esquerda esconde esse dado. Sobre Joseph Stalin, expurgos, fome forçada e campos de trabalho levaram à morte a cerca de 20 milhões de pessoas. Não foi excesso, foi método. Na Coreia do Norte, sobre a dinastia Kim, o padrão se repete. Censura total, punições extremas e pessoas executadas como instrumento de poder, inclusive contra familiares e opositores internos. O objetivo nunca é nem será justiça, é medo. Populismo, socialismo e comunismo compartilham a mesma lógica. Gastam sem limite, concentram poder e buscam silenciar a quem discorda. Ronald Reagan resumiu, abre aspas, o governo não é a solução para o nosso problema. O governo é o problema, sobretudo quando cresce sem freios, fecha aspas. O Brasil ainda tem escolha, mas a escolha exige coragem para dizer a verdade. Cortar privilégios e parar de vender ilusão financiada por dívida. Porque, como advirtiu Winston Churchill, abre aspas de novo, o problema do socialismo é que cedo ou tarde acaba o dinheiro, fecha aspas. Claro, do contribuinte, do que gera riqueza, de você, de nós. E aí o socialismo também acaba, mas o preço é gigantesco. Quando isso acontece, a liberdade costuma ser a próxima vítima. O Brasil de hoje vive uma realidade pior ainda que as expressadas pelos pensadores liberais. O Poder Executivo e grande parte do Judiciário estão trabalhando em forma conjunta para eliminar os adversários ideológicos. A dívida pode até ser pública, mas o desgoverno populista socializou o que devemos como país, já que o preço sempre cai no colo do cidadão. E pior, a liberdade é a primeira a ser hipotecada em nome de uma narrativa mentirosa que é essa tal defesa da democracia. Segré, você foi direto ao ponto nesse editorial e fica claro o seguinte, a gente precisa ter um Estado menor no Brasil. Loebrin, está cansado de pagar tanto imposto? Muito. Muito. Só tem um jeito de a gente pagar menos imposto, tem de enxugar essa máquina pública. Claro. Enxugá-la e torná-la mais eficiente. Não significa ter menos serviços públicos. E aí que entra o problema. Esse tema, Segré, que você aborda no editorial, é tabu em período eleitoral. Por quê? Porque por mais que um candidato defenda, seja liberal na economia, defenda o Estado menor, ele tem que ter muito cuidado em como ele fala isso numa campanha. Por quê? Porque a gente tem uma parte da população brasileira que infelizmente é ignorante, que não tem educação e que interpreta qualquer redução de Estado, ela interpreta como vou perder o meu benefício social. Então, se o candidato A fala assim, vou cortar gasto, né? O Flávio, por exemplo, correu o risco de pegar aquela tesoura junto com o Milei, porque as pessoas interpretam, vai cortar gasto, eu vou perder meu Bolsa Família, então eu não voto nele. Ah, ele vai cortar gasto, então eu vou perder meu Vale Gás, então eu não voto nele. Então é um tema que é muito difícil de ser endereçado durante a campanha, mas não importa. Ninguém precisa endereçar isso na campanha. O que a gente precisa é que, ao vencer 1º de janeiro, ou melhor, 5 de janeiro, que mudou agora a data da posse, né? 5 de janeiro, aí sim venha com a tesoura e corte essa máquina pública inchada e ineficiente. Só assim, um dia, a gente vai ter o sonho de não pagar tantos impostos. Obrigado, Luiz Arthur. Fabiano Piria disse, começou o editorial e o YouTube solta propaganda. Eu não acho que seja de propósito, eu devo confessar que não acho que seja de propósito. E aqui Valéria Cavalcante diz, Segré, acabei de me tornar membro. Ler a minha mensagem, por favor, sou de Caruaru, Pernambuco. Acompanho o seu programa todos os dias. O pessoal de Pernambuco, estarei em Recife no dia 15 de agosto, dando uma palestra para advogados da direita, palestra de graça também, pelo menos eu não estou cobrando
para ir. E temos a Sanata, disse, silêncio, Segré está a farmar aura. Que nem ontem, muito bom. Deixe seu recado e amanhã não, agora, daqui a pouco a gente continua. Que amanhã, eu estou ficando nervoso de tanto chat que tem aí. Voltamos já. Eu vi mais um recado muito importante para mim, de Marice Kandiev, que disse agora, adoro seus editoriais. Realmente você faz muitos conseguirem entender como funciona o sistema. Um abraço para a Marice e obrigado aí por estar na audiência. Uma pessoa muito importante, temos alguns projetos em conjunto, então obrigado pela preferência. Vera Renzo, presidente da Segretes, disse aqui, Segré culto e corajoso, inteligente. Alguém se habilita a editar um livro? Se é com os editoriais, já temos. Tem uma moça que chama Paula Vieira, que é de Caxias do Sul, se eu não lembro mal, e que me falou e se ofereceu para fazer o livro dos editoriais. Então, obrigado, Vera. A gente se vê à noite. E a primeira-dama, Janja da Silva, participou de uma agenda de integração cultural com a primeira-dama da Coreia do Sul em São Paulo. O encontro aconteceu durante a pré-estreia da 15ª Mostra de Cinema Coreano. Durante o evento, isso não pode ser verdade, Janja tentou falar coreano e ainda dançou samba com a primeira-dama da Coreia. Vamos ouvir a Janja falando coreano. Essa eu queria ver. Vamos lá. Pode pôr. Vou arriscar, hein, gente. 안녕하세요. 안녕하세요. Estou aqui na Mostra de Cinema Coreano do Brasil com a minha querida amiga Kim Hae-kyun, primeira-dama da Coreia do Sul. Depois da manhã de agendas, não faltou um bom almoço com arroz, feijão, samba e muita comida brasileira. Janja, eu danço samba melhor que você. E olha que eu não sei dançar samba, mas você sabe dançar samba? O que é, querida amiga? Não, o que é, querida amiga? Foi depois do que? Na 25 de março fazer compra, foi isso? Porra, ela falou de um jeito, como se ela tivesse uma intimidade com a primeira-dama sul-coreana que eu fiquei com inveja. Mas a Janja já se vestiu de botijão de gás na Coreia do Sul, eu lembro disso. Não, vou te falar, olha... E o Lula estava de chapéu, Não, sim, mas assim, gente, a Janja falando, ela não precisa falar português direito. Esse dia eu vi ela num abrindo? Evento. Não, eu fui num evento, ela viu um evento, ela devia ter vergonha. Falou sul-coreano. Tá bom, tudo bem. Você entendeu, Thiago? Não, eu não consigo... Toda vez que eu vejo a Janja, eu vejo a Magda do Sai de Baixo. Eu não consigo desassociar uma da outra. E o mais engraçado é que, sabe o que ela falou ali? Ela falou olá. E a galera vibrou. Porque, cara, é uma limitação para ela conseguir ler olá em coreano. Então a galera reconhece a limitação, apoia. A Janja é uma piada pronta, né? Saudade da Michelle, que pelo menos trabalhava, né? Tinha ali a questão das libras, tinha uma postura, né? De uma primeira-dama. A Janja é uma comédia. Mas eu quero aproveitar esse tempo, Segré, para trazer uma denúncia, que aproveitando que a OS sempre me deu essa abertura e pedi para você aqui mais uma vez e recebi um feedback, que é o que eu sempre recebo aqui na Oeste. Thiago, fala o que você quiser. Nunca ninguém me censurou aqui na Oeste. Por isso que eu amo tanto parar o meu dia e vir para cá, porque realmente eu perco o dia que eu venho de longe. É um trânsito infernal e quinta-feira parece que todo mundo sai de casa. Mas enfim, a questão é, Segré, eu vi a entrevista da Maria Faioc aqui, da doutora, que a gente recomendou para que vocês trouxessem. Fiquei muito feliz por terem acatado a indicação. O meu trabalho no YouTube, ele vem complementando o que a doutora Maria Faioc faz. A Maria Faioc, ela cuida de revisões, de correções, de injustiças feitas com aposentados quando vão se aposentar. E eu cuido de injustiças ao longo dessa aposentadoria. E o que eu descobri? Há quase 6 meses eu fiquei testando uma situação aqui. Eu mandei a imagem para lá, e não sei se consegue pôr. Existe um desconto no benefício dos aposentados que foram roubados aí por sindicatos e associações, que é o desconto do cartão consignado. Eu gostaria, se alguém é aposentado aí no chat, se manifestasse se você tem o desconto do cartão, que a sigla é RMC. Esse cartão, a gente pegou um caso de 2016, fez 10 anos o desconto, e a pessoa só consegue cortar esse desconto com medida jurídica, entrando com uma ação contrária ao banco que fez isso aí. Por que dá uma ação? Porque ninguém mencionou que esse empréstimo, na verdade esse cartão disfarçado de empréstimo, ele é sem data fim, ele não acaba. Então, além da indenização, cabe o corte da cobrança e uma indenização por dano moral. A gente conseguiu um recorde para um cliente que a gente encaminhou de acordo lá porque chamou a gente no Instagram. Quem precisar pode me seguir, no final eu vou passar o meu Instagram aqui.
e a gente fez o encaminhamento, ele conseguiu uma indenização de R$300 mil. Opa. Então, a gente tem uma coisa mais eficiente do que o sistema devolver o dinheiro que foi roubado de sindicatos e associações para você aposentado e pensionista. Não perca tempo. Se você fez esse tipo de empréstimo, você está sendo roubado, tá? Diferentemente de todos os outros que começa, parcela 1, 2, 3, termina na 108, esse não acaba, gente. Então, providências, me chamem lá no Instagram, @Thiago_Parigiani. Obrigado pelo espaço. Robson Rodrigues disse, eu fui roubado por essa quadrilha do INSS. Então, é interessante esse contato que você está oferecendo. Muito bem. Alfredo, muito obrigado por hoje. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, sempre uma honra estar com vocês, um grande abraço a todos. Aí a nossa diretora, que é a minha consciência que fala aqui dentro, me disse, tem enquete, é? Tá bom, então vamos à enquete. Nossa enquete de hoje, convite para o cafezinho, diz que estão aí alinhando estratégias 91%, e para jogar conversa fora 4%, Moraes agradece a defesa nos Estados Unidos 3%, e falaram por falar 1%. Muito bem. Já temos a enquete de amanhã, eu já vi que o Luiz Arthur já mandou no grupo. Luiz Arthur, muito obrigado por hoje. Obrigado, Segre, obrigado a todos. Dólar, do jeito que começou o programa, R$ 5,07. João, muito obrigado por hoje. Obrigado, Segre, é sempre uma honra estar aqui com vocês e vamos tomar um café agora, né? Sim. Tomar um café. Eu não vou, não sei se você vai com Alexandre de Moraes ou com Lula. Você está colocando gloss, que está no lugar da musa. Gloss se chama? Gloss? Acho que gloss. O quê? É alguma coisa. Brilho. Gloss é brilho. Gloss, Não, o que elas passam é um negócio aqui na testa para não brilhar, hein? mas não sabemos o que é. Não, mas não a gente confia na mas Bia e na Jo. É um de lado, esse daí não. Não sabemos. Tá bom. Bom, você não usa também, né? Só quando eu passo lá na maquiagem aqui. Aí também. Então, a gente sai como se tivesse uma... Como chama quando coloca... Reboque na parede. Reboque na parede. Nosso caso é funilaria e pintura. Tiago, obrigado por hoje. Obrigado, sempre uma honra. Contem sempre comigo aqui. Me sigam lá no Instagram, @Thiago_Parigiani com I e J. Valeu. E você, a esta altura, já sabe que a frase final é que todo mundo espera, e eu desejo muito que seja assim, e que diz: lutemos pelo Brasil que queremos e teremos o Brasil que merecemos. A gente se vê amanhã, sexta-feira. Amanhã não vai ter enquete não, porque tem prêmio Execução. Então, esperamos você. 2 horas da tarde, canal da Revista Oeste. A gente se vê. Tchau.